Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba Beijão. O meu nome é Lucas, aqui do meu lado direito tenho minha voz da consciência, o Jalson. Fala, Jal. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Preparado pro último programa? Vai acabar a Área 15, lembra que nós conversamos sobre isso? Ah, mas eu não vou conseguir piada de 1º de abril. Puta piada sem graça, eu ia passar o programa inteiro de luto, voz. Mas não vai rolar, não vai acabar essa. Se você não curtiu, você vai continuar curtindo até não sei aonde, tá? Guys, o negócio é o seguinte, eu preciso de um Pix pra comprar um caderno novo pra mim. Olha o que aconteceu com o meu, né, voz? O que você fez aí, mano, que melhorou? Aumentei um pouco. Ah, é? Molhou. Por causa das goteiras que tem aqui, né, voz? Mas agora tá tudo certo, tá? Mas esse caderno era bom, galera, sabe por quê? Tinha a pauta, ó, voz, eu comecei com ela na Bela. Puta merda, 24 de fevereiro do ano passado. Minha primeira pauta. Guarda ele, voz. Tá molhadinho ainda, né, cara? Tá molhadinho. Guys, hoje, vocês estão vendo que eu tô com a barbinha feita, eu tô bonitinho. Porque quando eu disse o convidado, mamãe e papai falaram assim: menino, você não vai falar palavrão hoje no programa e faz a sua barba. O cabelo não deu tempo de cortar. Guys, hoje eu tô aqui com o deputado federal Vitor Lippe. Já foi prefeito da nossa cidade de Sorocaba. E, deputado, eu vou falar a verdade. Quando eu e o Jalson, a gente idealizou esse projeto, a gente pensou em algo voltado para nossa cidade de Sorocaba. Então, assim, não vou falar personalidades, mas que eu julgo o senhor como uma personalidade. Mas histórias das pessoas daqui de Sorocaba. Então, pô, vamos entrevistar o Djalma Fogaça? Pô, legal, meu. Corredor, pá, legal, vamos. Vamos entrevistar o Rinaldo Rodrigues, da LSB? Vamos entrevistar. E óbvio que o nome do senhor veio na nossa mente e tal, mas sabe aquela coisa, tipo, pô, esse dinossauro é muito grande, cara. Não sei se esse cara vai aceitar. Ele aceitou e tá aqui na frente, meu. Então hoje a gente vai descobrir por que ele quis fazer medicina, por que ele quis iniciar nessa vida política, né, voz? Hoje é sem censura, né, deputado? Obrigado de o senhor estar vindo aqui. E obrigado, Nicolas, por ter feito a ponte aí, ter assessorado a gente, viu, deputado? Valeu. Bom, Lucas, vai ser legal. Eu gosto dessa improvisação, porque eu costumo usar um ditado que diz o seguinte, que simplicidade e felicidade andam juntas. Quanto Sim. mais simples a gente for, sem formalidade, na Câmara Federal não é tão fácil, né? Porque você tem que botar... Tem que andar de não sei o quê, andar de gravata, etc. Existe uma formalidade, um rito, etc. Né? Mas o gostoso é ser simples. Como a gente vai ficar aqui. E olha, pergunte o que você quiser. A gente está aqui. Você já fez uma provocação. Medicina, por que ele fez medicina? Isso, Até às vezes tem um porquê, né? Sim. Mas é o seguinte: na minha família tem vários médicos. Então, meu avô foi médico, meu pai foi médico. Então eu já tinha essa coisa na família e eu admirava muito o trabalho do meu avô, sabe? Meu avô era uma figura. Verdade. Ele era médico, mas era meio filósofo também, sabe? E como ele fumava muito naquela época, e o pessoal não fumava, não tinha nem filtro naquelas épocas. Sim. Né? E você sabia que não faz muito tempo que o pessoal descobriu que o cigarro faz mal, parece mentira. Sim, isso. Na época do meu avô não sabia, e ele era médico. Isso foi só nos anos 50, que a Organização Mundial de Saúde, anos 60, que eles demonstraram que o cigarro fazia mal. Até então, todo mundo fumava, não estava nem aí. Fumava em classe de aula, né? Até em sala de aula, os padres fumavam, inclusive tinha as bituqueiras dentro das igrejas. E mais, as igrejas da Europa, no final do século XIX, eram escuras dentro, porque o pessoal ficava fumando lá, era tudo fechado por causa do frio. Né? Não, mas se o senhor for ver, voz, eu nunca esqueço isso na nossa vida. Quando é que nós entramos na faculdade? 2009. 2009 que veio a lei que você não pode... Para proibir o fumo.
em ambientes fechados. É isso aí. Tem muita história, cara. Mas, né? mas por que eu puxei isso? Certo. Porque meu avô fumava muito e ele acabou ficando com um problema vascular e tudo, e acabou se aposentando mais cedo por doença. Tá. Mas aí ele passou a ser um cara muito estudioso e tal, porque a cabeça dele ficou boa. Ele não conseguia andar direito e tal, por conta dos problemas. E isso, puxa, eu aprendi muito com meu avô, foi fantástico. Meu pai também foi um médico muito interessante. Naquela época do médico da família, né? Certo. Atendia a criança, atendia tudo, fazia o parto, enfim, atendia o idoso. Aquela pessoa que eu via, aquela coisa que agora tem muito especialista, mudou. Mas naquela época ele era aquele médico generalista, que a gente chamava. Que o pessoal fala que é o clínico geral, eu acho. É o clínico geral, o clínico geral, o generalista. Então, eu admirava, as pessoas encontravam comigo, mas seu pai é maravilhoso. O senhor chegava a acompanhar eles ou não? Às vezes sim, porque eu morava naquela época lá em Alumínio, uma cidadinha pequena, que meu pai era médico da indústria e atendia também as pessoas que moravam. Por sinal, ele era o único médico lá da cidade. Alumínio? Eu morava lá, atendia todo mundo, trabalhava todo dia até tarde, bom, enfim. E com isso, aquilo passou para mim de que meu pai sendo respeitado, fazendo uma coisa que todo mundo elogiava, eu falei, eu também, acho que eu tenho vontade de ser médico também, né? Sei. E aí eu falei, bom, pensei comigo, quero ser médico também. E aí meu pai, quando eu estava com uns 14, 15 anos, meu pai perguntou, o que você gostaria de fazer, filho? Eu falei, pai, eu queria fazer medicina. Ele falou, filho, mas você não acha melhor você pensar um pouco mais? Vai fazer direito. A medicina é meio triste. Você vai mexer só com doença, com dor, com angústia, com perda e tal. É melhor, eu vou colocar você num curso de informática, que é uma coisa moderna, que vai estar no futuro, vai ser importante e tal. Naquela época não tinha computador, só tinham 2 computadores aqui na região, imagine. Um no Banco do Brasil e um numa indústria têxtil lá em Votorantim, o nome da indústria. Bom, nada naquela época... Não Alpargatas, nada a ver. Não, não era Alpargatas, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Bom, pra vocês terem uma ideia, o computador, aqui não dá para o pessoal ver, mas que se vocês olhassem essa sala aqui, dava 4 dessas salas. Ô, era louco! o computador. Era esse. Tá? E aí meu pai falou, não, você tem que aprender as questões. Aí eu tinha que aprender a ser, para fazer RPG2, era a linguagem da época. Eu falei, isso aqui não é para mim. Aí eu fiquei um tempo lá fazendo o curso, voltei para o meu pai, minha área é medicina mesmo. Aí, bom, estudei e tal, e acabei me formando médico. Foi muito legal, eu gostava do hospital, gostava de atender as pessoas. Mas é interessante que eu gostava muito de me relacionar com os pacientes, explicar, atender. Então, eu não fui muito para a área cirúrgica. Eu fui para a área mais clínica. E, no fim, acabei também me especializando em dermatologia, pele. E também fiz em medicina ocupacional, que trabalha dentro das indústrias para reduzir os acidentes, para atender as pessoas que trabalham nas empresas. Bom, e assim foi. E fui morar lá em Alumínio. Perdão, o senhor é especialista? Em dermatologia. Sou dermatologista. Depois eu vou fazer uma consulta particular com o deputado, que eu tô com um sério problema na minha virilha, deputado. Mas depois eu espero que não seja aqui no ar, né? Senão vai ficar ruim, né? Mas depois eu pergunto, porque você desmarcou minha consulta, doutora. Então, pronto, beleza? A esposa do senhor também né? Minha esposa também é dermatologista. Denise. Meu filho também é dermatologista. E meu pai também estudou dermatologia. Ele era rancenologista, trabalhava com ranceníase, né? É uma doença que antigamente o pessoal chamava de lepra, né? Então, mas depois evoluiu e lógico que as pessoas tinham muito medo porque não tinha tratamento. Hoje tem cura sem problema nenhum. Mas o senhor não chegou a abrir consultório em alumínio? Não. Eu sempre trabalhei em empresas e trabalhei em consultórios. Então, abri um consultório, mas era voltado a atender os familiares das pessoas que trabalhavam nas empresas. E depois, passado um tempo e tal, o Renato Amari, aqui de Sorocaba, me convidou para ser secretário da Saúde. Caraca! E eu tinha, naquela época, 32 anos. Nossa, novíssimo. Tenho 31. Mais ou menos a sua idade. E eu falei, bom, e agora? Mas naquela época a gente casava cedo, tudo era mais cedo, né? Hoje em dia demora um pouquinho mais. Né? Mas enfim.
E aí eu conversei com a minha esposa, com a Denise, e falei, Denise, mas todo mundo critica o SUS, né, que não funciona, Sim. tal. E agora eu estou sendo convidado para ajudar. Se eu falar não, parece uma negligência, uma omissão, né, uma oportunidade que estão me Um dando. desafio que o senhor não Como é que eu queria... vou criticar se eu, quando me pediram para ajudar, eu não ajudei? E nesse sentimento, eu falei, e se eu aceitasse ser secretário da Saúde para... Eu fico 6 meses, vou ver se der certo, se as coisas começarem a melhorar. É uma coisa, se não der certo, se eu não conseguir ajudar, eu volto para o consultório e tal. E assim foi. Mas no fim, eu me apaixonei tanto pelo SUS, mas tanto, que eu Jura? passei a trabalhar 12, 14 horas por dia, e foi as coisas que começaram a dar certo, por uma série de coisas, talvez porque eu saiba, tenha facilidade de trabalhar com pessoas, com equipes, com Sei. motivação, eu tenho muito entusiasmo naquilo que eu Aham. faço, sabe? Eu faço sempre as coisas com muita emoção, eu gosto, né? É assim, para mim as coisas têm que ter uma certa Sim, emoção, sim, né? sim. E aí depois tem que planejar, quando você decide Sim. fazer, aí planeja. E eu, por sorte, aí foi sorte mesmo, né? Eu aprendi a fazer planejamento estratégico. E isso, para mim, foi muito importante para eu poder fazer o planejamento aqui da Secretaria de Saúde de Sorocaba. E aí, bastante gente ajudando, as coisas foram melhorando. Bom, para resumir a história, eu falei para minha esposa, depois de um ano e meio, falei, Denise, está dando tão certo, eu não consigo mais trabalhar no consultório. Minha cabeça Ah, parece que ficou o coletiva. senhor Eu chegava trabalhava no também. consultório, no começo eu ainda ia uma vez por semana no Tá. consultório e tal. Eu falei, eu não consigo mais. Minha cabeça parece que ficou coletiva. Tudo eu penso agora em hospital, em pré-natal, em, sabe, reduzir a mortalidade, em vacinação, e assim foi. E eu gostei tanto disso que eu acabei deixando a medicina para me Tá. dedicar ao meu consultório, né, para me dedicar totalmente à saúde pública. E assim fiquei 8 anos com o Renato Amari, 8 anos. 8 Sim, anos porque como ele foi secretário da reeleito, Saúde. o senhor Exatamente, eu continuou. continuei. Então foi muito legal, foi um momento de muito aprendizado, foi ótimo. Muita coisa boa aconteceu, a gente começou a melhorar, organizar as filas, motivar, fazer parceria com hospitais, Sei. capacitar melhor os nossos profissionais, fazer muito planejamento em cada unidade de Sei. saúde, planejamento central. Eu virei um maníaco por planejamento, Tá. mas isso me ajudou, porque a gente vai aperfeiçoando, vai Sim. melhorando as coisas, né? Vai se organizando Como cada se vez fosse um mais. gestor, né? Como gestor, é É. isso. E, por incrível que pareça, de novo, o que me ajudou muito. Eu não tive oportunidade de fazer curso de administração, mas eu precisava ser um gestor da É. saúde. O que me ajudou muito? Além, talvez, dessa minha facilidade de me relacionar com as pessoas, de ter uma certa liderança, uma motivação, um bom relacionamento, né, com equipes e saber fazer planejamento, que eu aprendi com a IBM, olha só que sorte. Uma vez, as coisas vão acontecendo. Sim. Né? Não é, você queria fazer, não, mas foi acontecendo. E aí eu gostava muito de ler os livros do professor Marins. Sabe o professor Marins? Sei. É uma pessoa interessante. Eu não sei se você vai conseguir entrevistar ele, porque ele é uma figura Sim, também. sim, Viu? sim. Uma pessoa Ele já extraordinária. deu palestra aqui em Sorocaba. Dá Um muita monte de vezes. palestra no Brasil inteiro. É um dos mais, vamos dizer, prestigiados palestrantes do Brasil. Tá. Ele é muito fera, muito fera. E aí ele tem uma série de livros, tem mais de 30 livros de administração, gestão, liderança, etc, etc. E eu li os livros dele. E aquilo fazia muito sentido para o trabalho que a gente vinha fazendo. Então, eu aprendi a fazer planejamento com uma empresa, aprendi muito, ou várias coisas de administração com o professor Mariz, através dos livros dele, e a oportunidade foi colocar isso em prática aqui na saúde. O senhor já chegou a conhecer ele pessoalmente ou não? Eu trabalho com o Luiz. Ele me Verdade. ajudou muitas vezes em planejamento. Quando eu fiz planejamento da prefeitura, quando eu fiz planejamento do Parque Tecnológico, quando eu fiz planejamento para criar o Centro de Excelência para a Indústria 4.0 em Sorocaba, sempre com o Marins. Que legal. E ele sempre fez isso gratuitamente. Vocês estão me vendo aí, é uma pessoa bacana. maravilhosa. E ele foi parceiro muitas vezes da gente. Ele, apesar de ser uma pessoa tão famosa, ele criou uma nova ciência no mundo. Olha só o que é o professor Marins, nosso sorocabano querido. Mas como assim? Como Criou assim? uma nova Uma ciência. nova ciência. Que ciência? Ele criou um estudo, porque como ele é sociólogo, Tá. ele estudou o seguinte, ele criou um trabalho que demonstrou a importância
né, do comportamento humano e do sentimento das pessoas dentro do trabalho. Então ele criou uma ciência chamada, já vou me lembrar o nome, por sinal foi o primeiro no mundo, e ele dá palestra no mundo inteiro sobre isso. Caramba, muito grande. Eu já vou me lembrar. Não é sociologia corporativa, é alguma coisa assim. Tá. Quer dizer, é o estudo do comportamento humano no trabalho. E o trabalho é tão importante para a gente. Sim. E um grande desafio é isso, né? Como é que as pessoas são felizes no trabalho? Como é que você melhora o ambiente de trabalho? Então ele criou essa nova ciência voltada aos estudos vamos dizer, do comportamento humano dentro do trabalho. Quando, ô Voz, eu e ele somos dentistas. Ah, são dentistas? Então a gente é da área da saúde. Cara. Nossa, que bacana. Eu não sei se você percebe isso, Voz, mas óbvio que, então, se nós somos da área da saúde, consequentemente o nosso meio social vai ser gente da área da saúde também. E eu percebo que muita gente que trabalha no SUS, deputado, eles têm um amor assim o SUS pelo SUS. Eu não vejo, eu vejo muita gente que de fora falando mal do SUS, mas a galera que tá lá dentro, tipo, eles falam muito bem, porque eles sabem a importância. É isso. E o quanto você lutar por eles vai dar, pelo SUS vai dar resultado. Lucas, entendeu? O SUS é tão incrível porque ele é o maior sistema de saúde pública do mundo. Sim. A China China eu acho que muita gente não sabe disso. Entende isso. Os Estados Unidos, que tem 50% mais gente que o Brasil tem 200 e poucos milhões, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, eles não conseguiram se organizar lá. Tanto é que o presidente Obama queria muito criar um sistema semelhante ao Brasil lá. Não conseguiu. Confusão, o presidente que entrou depois não quis mais fazer o sistema de saúde pública. A China não conseguiu se organizar para isso. Lá no Japão, que é um país muito populoso também, se você quiser, você é atendido na urgência e emergência, mas no dia a dia você vai ter que pagar. Exato. E o Brasil o SUS, ele é, vamos dizer assim, para todo mundo. Mesmo que alguém chegue de fora de outro país, aqui ele passa a ter direito ao SUS, porque ele está no Brasil. Sim. Quer dizer, ele é universal, é para todos. Diz que tem os 5 princípios, né? 5 princípios. Ele é a universalidade, né? Aí nós temos a integralidade de ações. O que é isso? A integralidade de ações é que você começa a ter direito ao SUS antes de você nascer. Quando você está ainda na barriga da mamãe. Então, já o acompanha até o dia que você vai morrer. Porque o cemitério, ele é controlado pelo SUS. Então é incrível o SUS. Ele está nas nossas vidas. Hoje eu usei o SUS muitas vezes. Depois eu te conto por quê. Eu também usei. A gente nem sabe, mas não. Indiretamente, serviços que você está usando que você não sabe, mas o SUS que controla. Agora eu vou me revoltar aqui, mas eu prometo que eu não vou falar nome e marca comercial. Beleza? Ainda mais hoje, né? Beleza. Lucas Plains pegou Covid em outubro de 2020. Aí eu tinha o convênio, fui lá no hospital do convênio. Pergunta se alguém me atendeu. Não. E aquele aglomerado, a galera lá, hospital particular. E aí ninguém me atendia, não sei da onde, não sei do que. Fiquei 3 horas lá, cara. Aí deu 5 minutos em mim, chutei todo mundo lá. Aonde que eu fui parar? Unidade pré-hospitalar. Aquela que fica na Nogueira Padilha, que é administrada pela Santa Casa. Pela Santa Casa. É a unidade pré-hospitalar da Zona Leste. Eu juro por Deus. E eu conto isso pra todo mundo que eu posso falar. Eu fui atendido em 15 minutos. Eu cheguei lá, a moça falou assim, a tua máscara é de pano? Não, era descartável. Então joga no lixo, a gente tá te dando uma nova, põe as luvas e espera aqui. Eu falei, bacana, que organização. Demais. E eu fui lá falando, não vai dar em nada, eu vou ficar 3 horas também. Sentei lá, eu falei, agora eu vou ficar 3 horas aqui. 5 minutos. Lucas, oi, eu. Vai lá, passa em consulta. E aí, o que tá acontecendo? Vai, faz o teste. Eu falei, mas como assim faz o teste? Eu vou fazer o teste aqui? Sim, você vai fazer o PCR aqui. Enfiou no meu nariz, Espera aí, vamos ver. Positivo.
15 minutos. Você viu que E legal. hospital particular? Eu tenho tanta história bonita do SUS, porque o SUS mudou minha vida, né? Eu saí do consultório, das empresas que eu trabalhava, para me dedicar totalmente ao SUS. E foi muito legal, porque eu vi que o SUS, quando você se organiza e você capacita as pessoas, você vai tendo um resultado cada vez melhor. Eu vou contar algumas histórias aqui muito legais, falar. mas das coisas que a gente fez e organizou o SUS aqui, tanto de... A gente quase que não tinha filas de cirurgia, só cirurgias muito grandes que eram do hospital regional, a gente não conseguia fazer na prefeitura, nos hospitais de baixa e média complexidade, mas era mais cirurgia ortopédica, neurológica, essa nós tínhamos filas. Mas todas as outras filas a gente não tinha. Cirurgias das mulheres, cirurgias pediátricas, cirurgias... cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias de otorrino, estava tudo em ordem. Cirurgia de próstata, cirurgia de mama. Então, era muito organizado. Tanto é que, naquele momento, depois desse trabalho de vários anos com os profissionais de saúde, Sorocaba foi reconhecida entre as 3 melhores sistemas de saúde do Brasil. Nossa! E eu fiquei muito feliz, porque isso, para mim, foi a grande realização assim, da minha vida, porque isso fez com que, naquele período, reduzisse pela metade a mortalidade infantil de Sorocaba. Nossa! E aí, para fazer uma analogia, nós fizemos um encontro lá na prefeitura com aquele trabalho que foi realizado ao longo dos anos, deixavam de morrer 100 bebezinhos por ano em Sorocaba. Então aquilo fazia muito sentido, porque o trabalho estava dando resultado. Crianças que deixavam de morrer e podiam ter uma vida normal. Nós conseguimos reduzir o número de pessoas que tinham um infarto na cidade. Reduzimos em 27% a internação por doença cardiovascular. Por quê? Porque nós tínhamos um tratamento de qualidade, de hipertensão, de diabetes, fazíamos orientação, a gente não deixava faltar os remédios, a gente tinha um treinamento com protocolos para que, tudo dê certo. Às vezes o paciente faltava, a gente entrava em contato com o paciente para ele se manter no programa, uma coisa muito organizada, que a gente chama de vigilância em saúde. Mas, além disso, a gente melhorou tanto o tratamento de diabetes, que era um problema, porque quando a pessoa não cuida da diabetes é muito grave, pode acontecer complicações muito difíceis, vasculares, cardiovasculares, amputações, enfim, complicações. Nós conseguimos reduzir em 80% a internação. Bom, tanto é que esse trabalho nosso, na verdade, reduziu em 79%, saiu na revista Lancet, inglesa, que é a revista mais famosa do mundo em medicina. É um trabalho aqui de Sorocaba, dos nossos sorocabanos, nossos profissionais de saúde. Fizemos um trabalho aqui que chamou a atenção também do mundo, quando nós tivemos aquele grande número de casos de AIDS. E, por conta disso, as gestantes que tinham AIDS, os bebês nasciam com AIDS. A chance do bebê nascer com AIDS era mais de 30%. Então, a mãe com AIDS, de cada 10 portadores do vírus HIV, nasciam 3 a 4 bebês com portadores do vírus HIV. Acontece naquela época, estou falando aqui dos anos 90, não tinha ainda os antirretrovirais. E aí, a morte era muito rápida. Entre o diagnóstico dos portadores do vírus HIV e a morte, normalmente eram meses. Então, era muito difícil. Então, a gente tinha um pavor das crianças nascerem com o vírus, porque isso era dramático. Tanto é que nós tivemos que criar uma creche só para os bebezinhos com AIDS de Sorocaba. Verdade. Porque era muito difícil cuidar e a gente não podia colocar as crianças com outras, porque elas podiam se contaminar, enfim. Bom, e aí nós fizemos um trabalho muito bacana, até tinha um médico infectologista de Sorocaba chamado Pio Marins, Ricardo Pio Marins, um craque. E eu fui conversar com o Ricardo. Ricardo, o que a gente pode fazer de melhor aqui, né? E o secretário, ele era responsável pelo programa. Ele falou, olha, existem alguns protocolos internacionais que estão saindo agora, não tem ainda no Brasil, e talvez a gente possa fazer até alguma coisa ainda para melhorar isso. Eu falei, vamos junto. Aí estudamos e começamos a desenvolver protocolos, treinando toda a nossa rede de enfermeiras, de médicos, a área de ginecologia. Fizemos
compra de kits para fazer 3 testes, primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre. Fizemos referências para essas gestantes que estavam, porque quanto mais cedo você trata a gestante com vírus HIV, menor é a chance do bebê se contaminar. Além disso, naquela época, nós tivemos que desenvolver também protocolos para que essas mulheres tomassem doses altíssimas de AZT antes de ter o bebê. Tá? E na hora do parto também o bebê fosse um parto cesariano e esse bebê passasse a tomar altas doses de AZT nos primeiros 15 dias. E isso foram protocolos que, de uma certa forma, foram também aperfeiçoados aqui. Isso deu tão certo que durante vários anos nós não tivemos mais nenhum caso de bebê com AIDS. Nossa! Foi um negócio fantástico. Então, aí nós fomos convidados, fomos o único trabalho brasileiro convidado para apresentar um trabalho no Fórum Mundial de AIDS, na época, que foi na Grécia. Eu fui lá, fui apresentar esse trabalho junto com o Ricardo Primarins. Foi muito gratificante a gente mostrar um trabalho brasileiro com tanta qualidade. Fizemos um outro trabalho muito bacana aqui em Sorocaba, de novo, sorte. Mas disse que eu não trabalhar bastante, dá sorte também. Né? Tô vendo o que o cara tá fazendo aqui, viu? Mas aí uma outra coisa muito bacana que aconteceu. Eu estou contando com entusiasmo do SUS, porque foram anos de trabalho, mas os resultados foram muito bacanas. Sim. A gente analisou que nas unidades de urgência e emergência e tal, nós tínhamos muitas crianças com problema de respiratório, asma, bronquite e tal. E nós fomos estudar, 15% aproximadamente das crianças, 15 a 20%, têm problema de asma. Isso é muita coisa. Você pegar, então, que nasce aqui em Sorocaba 8 mil crianças, imagine quantas milhares, né, quase que 1.000 vão ter problemas respiratórios. Por ano, imagine isso, as crianças vão tendo problemas. E isso, portanto, era um volume muito grande de problemas. Essas crianças tinham dificuldades, porque elas ficavam inseguras por conta das crises, elas iam viajar, às vezes tinham crise fora, iam internado, uma dificuldade, os pais faltavam na aula para acompanhar, no trabalho para acompanhar muitas vezes as crianças nas unidades de urgência e emergência. Essas crianças ficam com mais risco de ter infecções respiratórias, ficam com limitação de esporte, porque às vezes o próprio esporte acaba desencadeando a crise, enfim, é muito difícil. Então, eu tinha um amigo aqui em Sorocaba, ele trabalha até hoje aqui, chama Dr. Martti Anton Antila. Ele é finlandês, ele veio da Finlândia, trabalha aqui em Sorocaba. Ele é especialista em pneumologia, em doenças respiratórias e alergias. E ele, sabendo que eu era secretário de saúde, ele foi me procurar e falou: olha, Vitor, eu faço parte de um grupo que organiza o Congresso Mundial de doenças respiratórias. E de asma e tal. Um cara muito estudioso e tal. E ele falou: e lá na Finlândia, que é a minha terra, eles têm um protocolo para tratar as crianças com asma, que é muito bom. Falei: quero conhecer. Então começamos a fazer reuniões aqui com um grupo de especialistas em Sorocaba. Nós tínhamos alergista, pneumologista, pediatra, infectologista, eu, enfim, a coordenadora, o pessoal da enfermagem. Bom, enfim, nós montamos um grupo de estudos, estudamos isso durante mais de 6 meses. Eram reuniões uma vez por semana, cada 15 dias. O que nós fizemos? Fizemos um protocolo para identificar a gravidade da asma, que tipo de medicamento a gente deveria dar, como é que a gente poderia comprar esses medicamentos padronizados, como é que a gente poderia treinar todas as enfermeiras, todos os pediatras, né? E a gente ter uma orientação para os pais, né? Como é que a gente ia fazer, etc. Bom, o negócio ficou muito bacana. Eu falei: meu Deus do céu, se isso aqui for implantado, vai dar resultado. Vai dar certo. Aí compramos os medicamentos, começamos a fazer. Qual foi o resultado desse trabalho? Também reduzimos em 80% a internação das crianças com complicações respiratórias. E mais, baixamos naquele momento para 0 o número de bebês que morriam, de crianças que morriam de crise asmática. Então foi um resultado extraordinário. Isso estava tão organizado, à época, tão organizado, que a gente chamava de Asma Zero, esse programa,
que o pessoal que tinha convênio vinha para as unidades de saúde, porque a gente tinha um protocolo maravilhoso, com remédios ótimos, com orientação, ou seja, um SUS de qualidade, um SUS que conseguia melhorar a vida das pessoas, conseguia se organizar, né, para fazer um trabalho muito bem estruturado e com resultados muito bons para a sociedade. Mas isso aconteceu pelo motivo... Esses 2 programas que o senhor falou aconteceram por um único motivo, que foi o planejamento. Planejamento. Não é do tipo, deu certo aqui, não. Então vamos usar, legal, já vai dando aí para todo mundo. Não tem sorte. Não tem sorte. Você pode ter sorte de achar uma coisa mais barata para comprar. Agora, para você dar certo, você dá certo algo que você precisa trabalhar, ser determinado, estudar aquilo, mas vale muito a pena, porque a vida das pessoas depende de quem está no SUS. Por sinal, tem um ditado muito bonito, uma frase, na verdade, é muito bonita, que diz que para as pessoas serem realmente felizes, né, elas também precisam entender a importância daquilo que elas fazem. Então, quando você vai trabalhar no SUS, isso faz muito sentido. Hoje eu estava conversando com o médico, né, antes de vir aqui, por sinal, foi um dia bem animado hoje. Viu? Eu acompanhei pelos stories do senhor. 8 da manhã eu já estava em Biúna, participando. Foi para São Roque também? Depois fui para São Roque, passamos num monte de lugar e tal. Mas a última reunião que eu tive em São Roque foi com o secretário de saúde de lá. E ele falou, olha, depois que eu vim trabalhar no SUS, ele falou, eu estou mais cansado, mas eu estou mais feliz. Isso é muito legal, né? Quer dizer, é um desafio trabalhar no SUS, cansa, mas aquilo dá um sentido, às vezes, de uma satisfação, de você trabalhar no coletivo, né? Você poder ajudar milhares de pessoas. Sim, exato. E o SUS é algo muito importante para a vida das pessoas, muito mesmo. Então foi muito legal. Isso aí foram 8 anos da minha vida intensamente. Aí eu participei dos conselhos, dava aula sobre SUS, entusiasmava. A gente melhorou a imagem do SUS, organizou melhor o SUS, a gente viu o SUS. E é uma gratidão muito grande aos profissionais de saúde, né, que se dedicam muito. Eu imagino, sim. E às vezes em condições difíceis. Né? O poder público às vezes é ingrato, porque você depende muito de licitação, de compra pública, que é difícil, é demorado. Às vezes falta alguma coisa, você não consegue entregar aquilo no momento que você gostaria. Né? Mas é muito legal. Então, aí terminou essa minha fase, né, de secretário da saúde. 8 anos, né? A primeira temporada era lá em Alumínio, quando ele se formou médico. Alumínio. A segunda foi quando foi secretário da saúde, agora a gente vai para a terceira temporada. Terceira fase. Se fosse Lucas, eu acho que é por isso que o Lucas é essa pessoa que está aqui hoje, viu, Voz? E não um Vitor Lippe da vida. Se fosse eu, Lucas, secretário da saúde, chegasse para mim, e aí? Quer tentar ser prefeito? Eu falo, mas nem fudendo. Já tenho tanto BO aqui, eu não falei exatamente isso, mas foi o que eu pensei. Eu já tenho tanto BO aqui, você quer me dar mais, cara? Como é que foi isso aí? Bom, aí... Olha, eu nunca tive plano de vida meu, de falar assim, não, eu quero ser político, eu quero ser prefeito, eu quero ser nada. Não, as coisas foram meio acontecendo ao longo do desdobramento. Natural. Assim. Nunca falei. Por sinal, eu falei, bom, político nunca vou ser. Que graça tem ser político. Ainda mais que tem que disputar a eleição, eu não gosto de disputar as coisas. Sim. Eu gosto de cooperação, de colaboração, de parceria. Eu falei, eu não gosto de disputa, não vou nunca ser político. Essa era a minha cabeça. Na Secretaria da Saúde, não posso colocar como ser político lá. Não, você pode colocar alguém político, mas eu nunca tive essa pretensão. Então eu estava lá despretensiosamente, eu queria ser o melhor secretário de saúde que eu pudesse ser, porque aquilo me realizava. Então eu me dediquei muito e tal, e eu fiquei muito realizado com aquilo. Era a praia do senhor, né? Saúde. Tanto é que fiquei lá 8 anos. Aí, bom, e eu falei alguns resultados aqui, mas foi muito legal. UPA ficou famoso no Brasil, não ficou? Sim. O UPA surgiu aqui em Sorocaba. Foi muito legal. Atendimento. Por quê? Porque existe um conceito muito forte na saúde pública de que o ideal, e eu concordo, a unidade básica de saúde tem que funcionar bem. Se ela funcionar bem, você vai ter uma condição melhor para toda a estrutura. Porque se tratar bem a hipertensão, a diabetes,
a gestante, fizer o pré-natal direitinho, você vai ter menos problemas. Você vacinar as crianças, acompanhar a criança no começo ali direitinho, tudo isso vai ter uma consequência positiva depois. Porque se você não fizer bem isso, você vai ter muito mais complicação. Mas, mesmo a unidade básica de saúde, a UBS que eles chamam, né, sendo boa, você tem dificuldade de atender todo mundo, porque você já está um médico ali programado para atender as pessoas que estão fazendo tratamento de hipertensão, diabetes, etc., uma série de doenças lá, doenças crônicas. E aí chega vários casos lá de passando mal, o médico está atendendo os outros, então você não tem... Bom, e aí ia todo mundo para Santa Casa de Misericórdia, que era o pronto-socorro. Então ficava muita gente com dor na unha, entendeu? Ia com lá. Dor de ouvido, Ia lá. exatamente, com dor nas costas, com febre e ao mesmo tempo os pacientes graves, infartados, etc. Então era um tumulto. Sobrecarregava, né? Nós pensamos, nós precisamos ter alguma coisa intermediária aí, que não seja nem essa unidade básica que fecha 6 horas da tarde, porque depois das 6 horas não tem mais, né? E nem funciona final de semana. E também não adianta ir todo mundo lá para a Santa Casa, que fica um tumulto na Santa Casa, não consegue atender bem os pacientes graves. Muito bem. Então a gente criou o conceito de uma unidade pré-hospitalar. Ela não é hospital, ela é uma pré-hospitalar. E aí nós criamos, lá na Zona Norte, né, no trabalho, eu trabalhava ainda como secretário de saúde, fizemos muitos encontros e nós criamos uma estrutura muito interessante. Ela tinha uma recepção muito bacana, com ar-condicionado, com conforto, pé direito alto, banheiros ótimos, tudo com uma sinalização, orientação bacana. Além disso, nós tínhamos lá sempre, no mínimo, 3 médicos atendendo, 4 durante o dia, 3 à noite, pediatras 24 horas por dia, raio-x 24 horas por dia, laboratório 24 horas por dia, mesmo. E nós tínhamos um suporte de casos de observação ou internação de curta permanência. Por isso que ele é uma unidade pré-hospitalar. Aquilo deu tão certo, que não tinha aquilo. Aí aquilo deu tão certo que começou a vir gente da região inteira. Também, lógico, o pessoal de Iperó, o pessoal de Araçoiaba, todo mundo falou o quê? Lugar bom, é atendido na hora, com qualidade, um lugar bacana, limpo, com um monte de médico. Já sai, né, já faz o raio-x, já tem o laboratório, se precisar já sai com o remédio, já é medicado. Bom, conclusão. Nossa, nós chegamos a ter 20.000 atendimentos por mês na unidade, um sucesso total. Aí, bom, vamos criar outra. Aí nós criamos uma outra unidade para hospitalar. Mas nesse ínterim, nós apresentamos esse case dessa unidade pré-hospitalar lá em Brasília, no Congresso Nacional. A gente tem um fórum, na verdade, nacional, e o SUS é muito organizado, ele é muito democrático. Então você tem os conselhos locais de saúde, aí você tem a conferência local de saúde, aí você tem a conferência regional de saúde, aí você tem a conferência estadual de saúde, e depois você tem a conferência nacional de saúde. Olha que coisa bonita. Sim, sim. Isso é um dos princípios do SUS. A participação da sociedade. Sim. O controle social. Por quê? Porque é para eles que a gente trabalha. Então é importante que eles trabalhem para dizer se está bom, se não está, o que precisa ser feito, para eles fazerem as críticas que devem ser feitas. Bom, e aí nós apresentamos lá no Fórum Nacional esse trabalho. E aí, passado, sei lá, um tempo, o pessoal do Ministério da Saúde fez uma ligação para a gente que eles queriam fazer uma visita nessa tal de unidade pré-hospitalar. Que é lá na Zona Norte. Lá na Zona Norte. Onde que é ali? Entre a Avenida Itavuvi e a Avenida Ipanema. Sei. Aquela esquina ali. Tá. Muito bem. Sei. Lembra de onde é? Sei. Bom, aí, inclusive, colocamos ali exatamente para atender quem vinha da Avenida Itavuvi e a Avenida Ipanema. Por que foi feito lá? Porque a Zona Norte é onde tem o maior número de moradores da cidade, a região mais populosa. Então tinha toda uma lógica. E é para onde a cidade vai expandir para os próximos anos. Tudo isso é planejamento, não é coincidência. Então, tudo feito direitinho. Bom, e aí, passado um tempo, veio o pessoal lá de Brasília, eles pediram sigilo. Ficaram aqui, sei lá, 3, 4 dias, veio 2 ou 3 ou 4. Daí, passado um mês, veio um novo grupo, passaram alguns dias aqui. Passado uns 6 meses, o Lula lançou no Brasil as UPAs. Então, isso foi um trabalho que, vamos dizer, nós acabamos
sendo, vamos dizer, um case de Sim, sucesso sim, sim. para eles criarem algo semelhante no país. Então, são coisas muito bacanas que, né, que a gente construiu aqui com os profissionais de Sim. saúde, com o pessoal muito bacana, foi muito bom. Bom, mas aí terminou essa fase, então, de ser secretário Secretário da da saúde. Eu Saúde. não tinha pretensão de ser prefeito, por sinal, acho uma loucura ser prefeito, não é fácil. Que é isso? Exatamente. Não, pessoas normais não devem, Não devem não ser. devem tentar isso, não, porque não é muito normal. Mas, enfim, mas aí o Renato Amari, na época, você conhece o Renato? Sim, né? conheço. Renato é uma figura, uma pessoa, aprendi muito com ele, Tá. né, enfim. Depois tivemos algumas dificuldades por conta de ser candidato, não sei, mas sempre respeitei muito ele, porque aprendi muito com ele Sim. também. A gente aprende muito com as pessoas, né? E ele foi um bom prefeito aqui da cidade, sem sombra de dúvida. Mas aí o Renato falou assim para mim, olha, nós já temos um candidato a prefeito aqui em Sorocaba, está terminando meu governo, e o Renato sempre foi meio mandão, é o jeitão dele. Eu sou mais democrático, Tá. ouço, converso, mais tranquilo. Isso tal. foi em 19... Isso foi em 2004. 2004. 2004, Aí, aí então o Renato falou para o pessoal lá, ele escolheu, mas tudo bem. Nós vamos ter um candidato a prefeito, Luiz Leite. Para Tá. mim fazia muito sentido, porque o Luiz Leite era um ótimo secretário. Ele era secretário de Finanças, secretário de Planejamento, Ok. professor universitário, de gestão, excelente. Mas ele não era muito conhecido. Mas tudo Tá. bem, eu acho que ele estava absolutamente preparado para ser um bom prefeito. E aí ele falou, Vitor, e eu quero que você seja o candidato a vice-prefeito. Eu falei, Renato, eu não gosto de eleição, não quero ser candidato. Eu quero ser secretário de saúde, eu ajudo vocês a ganhar a eleição. O Luiz sendo E continua prefeito, aqui. me convida, eu vou com a maior satisfação. Eu não faço questão de ser candidato a nada. Eu quero ajudar, gosto do SUS. Bom, ele falou, Você não quer ajudar, você está bem, todo mundo te conhece, o Luiz precisa ser mais conhecido, você é muito importante, a gente fez pesquisa, seu nome é forte, você tem que ajudar ele. Ele era meio, Sim. falava meio no imperativo, você tem que fazer e tal. Eu falei, Renato, não vai dar, eu não gosto, cara, não gosto de eleição, não é isso, deixa eu ficar fazendo o que eu gosto aqui. Não, ele falou, então tá bom, você não vai ajudar? Eu falei, não, eu vou ajudar, mas não quero ser vice. Ele falou, não, mas se você a gente não ganhar a eleição, sabe o que vai acontecer? Eu falei, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai entrar um prefeito aqui e vai acabar com tudo que você fez esses 8 anos. Eu falei, isso não. Isso eu não vou aceitar. Ô, pressão Agora mexeu, né? Agora, louco. Quanto que nós trabalhamos final de semana direto, de manhã, de tarde, de noite. Não. Ele falou certo, mexeu no brio, né? Você gosta do SUS? Deu certo? Você vai abandonar agora? Falei, tá bom, vai, Renato, eu vou então ser candidato a vice-prefeito. Bom, tudo bem. Aí eu cheguei para minha esposa falou, o que aconteceu? Eu falei, não, vice, veja bem, vice é mais tranquilo, não é bem prefeito. Calma, eu vou ter que ajudar por causa disso e tal. Bom, tudo bem. Passado um tempo, o nosso candidato a prefeito, Luiz Leite, ele teve um problema. Ele foi numa inauguração e aquilo era um risco muito grande dele ser cassado. Tá. E, infelizmente, também naquele momento a gente não estava bem nas pesquisas. O Crespo estava com 54, a gente estava com 12. O Crespo era candidato? Era ele o adversário. E o Crespo é meio difícil. Por isso que o Renato falava, se ele ganhar, ele vai acabar com tudo que você fez. Aí eu falei, meu ele Deus passa a faca em Eu falei, tudo, é verdade mesmo, porque eu conheço a figura, né? Então, fiquei preocupado. Falei, tá bom, vai, vamos lá. Então, vamos lutar aí como vice-prefeito. E aí, só que a gente não estava conseguindo, porque o Luiz Leite não era tão conhecido. Tá. Ele era competente, mas não tinha ainda... E aí não ia. E o Crespo era muito conhecido, o pai dele tinha sido prefeito, já tinha sido deputado estadual, já tinha sido vereador, enfim. E as coisas estavam meio ruins. E já ia começar a campanha de TV, quase para o final da campanha. E aí o Luiz teve esse problema e o Renato ligou para mim na hora do almoço. Eu tinha chegado, eu estava fazendo campanha de rua por Luiz, né? Aí eu cheguei em casa para almoçar, o Renato me ligou, falou, Vitor, preciso falar urgente com você, onde você está? Eu falei, eu estou chegando em casa agora. Eu chego em 5 minutos. Que isso, O que será que aconteceu, cara? Uma tragédia.
Aí Chegou ele entrou lá. em casa bem meio esbaforido lá. Eu falei, Renato, o que aconteceu? Ele falou, Vitor, você vai ser agora o nosso candidato a prefeito. Eu falei, o quê, Renato? Eu não queria ser nem Tua vice. esposa tava Não, lá? graças a Deus, senão eu tinha desmaiado. Eu falei, não, eu não queria nem ser vice, agora eu vou ser candidato a prefeito. Não. Pelo amor de Deus, você está de brincadeira. Ele falou, não estou de brincadeira, se prepara. Aí, pum, saiu. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Denise... A Denise chegou logo depois. Aí você soltou Falei, a bomba. Denise, eu tenho uma notícia. Você não vai gostar muito. Ai, meu Deus. Eu sentado lá, falei, olha, eu vou ter que ser candidato a prefeito. Não vai ter jeito, não. Bom, aí fomos para cima. Falei, tá bom, então agora, não é isso? Vamos trabalhar. Bom, viramos a eleição em 2 semanas. Passamos o Crespo e quase enlouqueceu. Verdade. Quase enlouqueceu. Deu tudo certo, fomos para a TV, fizemos um programa maravilhoso, fomos para as ruas, fomos bem recebidos. Nisso foi você, muito legal. você tinha que escolher um vice. Aí sim, aí Tá. nós escolhemos o vice e eu passei a ser o candidato a prefeito. E assim fomos. E ganhei a eleição. E aí comecei um trabalho, dei continuidade ao trabalho do Renato, foram 8 anos como prefeito, aconteceu um monte de coisa, você pode imaginar, porque prefeito a vida é muito intensa, Então, é entendeu? isso que eu ia comentar. Ah, é... Porque que nem você... Beleza. Muito foi intenso. eleito prefeito. Ah, o Vitor Lipe, prefeito, pá, foi empossado e tal. É. Eu acho que você ficava meio assim, então, mas deixa eu ver o negócio da saúde aí, como é que tá. Era a saudade, era essa. Não era essa a saudade. Só que não, você tinha que ver o negócio da mobilidade, Não, o tudo, trânsito. todos Você os tem que ver assuntos, tudo, né? tudo. Mas teve uma coisa que me ajudou muito nisso daí, Quem Lucas. foi o secretário de saúde daí? Foi o Milton Palma, Dr. Tá. Milton. Ele trabalhava comigo. Aí Tá. ele ficou no meu lugar, Tá. o cara conhecia tudo, Sei. beleza. Bom, mas aí... Quase você chegou pra ele e falou, viu, não quer ser prefeito, eu volto. E aí, bom, mas para mim teve uma coisa boa, me ajudou muito. Entre as coisas que mais me ajudaram, eu sabia fazer planejamento Tá. com metodologia internacional IBM. Eu já tinha uma boa experiência em trabalhar com lideranças de equipe. Já tinha um conhecimento muito grande da cidade, dos locais mais carentes, porque o SUS tem Você ficava unidades rodando, básicas. Nós tínhamos, naquela época, acho que 24 unidades básicas. Eu conhecia todas as regiões, conhecia os conselhos, participava dos conselhos, tinha essa vivência de trabalhar com a comunidade. Então, isso para mim era muito fácil. Sei. E outra coisa, conhecia muito bem a prefeitura. Tá. Conhecia todo mundo que estava na prefeitura. Era teu local de trabalho, né? Exatamente. Eu fiquei 8 anos trabalhando muito. Então eu conhecia as dificuldades, sabia o que a gente tinha de bom e o que precisava ser melhorado. Então eu não caí de paraquedas. Sim. Né? Para mim foi quase que uma continuidade que eu passei de uma posição de gestor de saúde para ser o gestor da cidade. Tá. E aí as coisas também deram muito certo, graças a Deus. A gente trabalhou muito, eu fiz 7 meses de planejamento estratégico, minha equipe já me chamava de maníaco do planejamento, né? Porque era toda semana a gente tinha 4 horas de planejamento, mas para mim isso fazia muito sentido, porque a gente estava começando uma jornada, a gente estava meio sem dinheiro, porque lógico, o Renato fez um monte de obra, sempre fica alguma coisa, né? Obras que a gente chama de restos a pagar, ficaram alguns milhões, não foi nada irregular, mas é normal, final de governo se acelera mesmo, fica alguma coisa para o outro, não tem Sim. problema. E eu não tinha, então, recurso. Eu falei, ótimo, não temos dinheiro, vamos planejar. Planejar primeiro para a gente gastar menos, né, para a gente melhorar a nossa eficiência, para a gente arrecadar melhor, né, e para a gente fazer bons projetos para o futuro. Então, aquilo foi bom, porque de repente se eu tivesse muito recurso, né, tudo, ou não tivesse experiência, eu não teria feito. Nesse primeiro mandato, qual foi o BO... Não extremo, vai. Qual foi o BO? Que você pegou e falou, aqui o negócio tá feio. Não é que tá feio, é difícil. É talvez a dificuldade maior que eu tive. Olha, eu não me recordo Não de feio, muito de ter ruim, tido mas o desafio era problema maior. Importante, assim, eu acho que não. As coisas, eu conseguia ter o controle das coisas, Lucas, porque tudo era tão planejado que você vai conhecendo, você vai ouvindo, você vai discutindo. Pra você ter uma ideia, nós fizemos esses encontros que eu falei para fazer o planejamento, nós éramos em 24 gestores, do SAI até a esporte, então 24 áreas de atuação da prefeitura, mais
as pessoas que trabalhavam na assessoria. Então, as nossas reuniões tinham 35 pessoas aproximadamente, mas muito organizadas. E o nosso desafio era botar 5 prioridades em cada secretaria e 15 na saúde e educação, que eram as grandes secretarias. Tá. Então, nós fizemos e fomos buscar ideias em outros locais, convidamos pessoas e assim foi. E aí a gente precisava colocar isso em prática. No fim, nós definimos 164 prioridades de governo. E aí teve o Luiz Leite, que era um cara gênio, que foi trabalhar comigo, que era o meu vice, mas daí ele falou, bom, mas quem tem 164 prioridades não tem prioridade nenhuma, porque você não definiu. Prioridade é menos do que 164. Ele tinha razão, né? Sim. Tinha razão. Sim. Eu falei, mas Luiz, eu queria muito fazer isso. Vamos nos preparar, mesmo que não dê para fazer em 4, que seja em 8 anos. Isso aqui vai ser, talvez, as melhores contribuições que a gente possa dar para a cidade, em todas as áreas. Para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar o saneamento, melhorar o meio ambiente, para a gente criar novas áreas que precisam ser criadas. Quer dizer, o que a gente pode fazer para Sorocaba crescer com qualidade, Sorocaba se destacar, Sorocaba ser uma cidade com novas economias, uma cidade moderna. Bom, enfim, com aquele idealismo, né? Porque imagina a responsabilidade de você estar à frente da cidade, você fica também com um entusiasmo muito grande de querer ajudar. Sim, sim, então, as inspirações, né, foram muito grandes e tal. E aí a gente começou a trabalhar muito, e eu não me recordo, sinceramente, no começo, de falar qual foi sei lá, um problema que talvez te surpreendeu. Maior. Eu acho que eu não tive surpresas ruins. Que estava tudo muito planejado. Né? Exatamente, eu conhecia, eu sabia as dificuldades que nós tínhamos, né? Mas deu tudo certo, as coisas deram tão certo nesse primeiro governo, que aí veio a reeleição. Então. E aí? Antes da reeleição, molha a garganta. Tá, vamos lá. Da onde surgiu a ideia da ciclovia? Boa pergunta. Eu tô falando isso porque agora eu tô usando muito a ciclovia aí, que eu venho trabalhar legal, de bike, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Eu olhava a ciclovia e falava, beleza, é um negócio bem feito. Tomara que eu use qualquer dia. Que legal. E agora eu tô usando e o negócio legal, é bem feito mesmo. Putz, fico muito feliz por isso. Deputado, eu juro por Deus, eu moro ali no Jardim do Sol, através da Avenida de São Paulo. Teve um dia que eu saí ali do Jardim do Sol, vim a Avenida de São Paulo inteiro. No finalzinho da Avenida de São Paulo, na hora da ponte, tem ali uma escapada que você já cai na ciclovia ali na Dom Aguirre. E eu peguei e falei, agora eu vou ficar andando na ciclovia pra mim ver até onde eu vou. E comecei, cara. Falei, mano, não tem fim essa porcaria, cara. E comecei. Cara, eu peguei a ciclovia, eu passei ali pela Taná Soares. Passei ali, saí na Avenida Itavuvu, fui na Avenida Itavuvu, é que agora não é mais Ulisses Guimarães. Como é que é o nome daquela avenida agora? Que era Ulisses Guimarães, né? Na frente de Shop Cidade. Mas é o Ulisses Guimarães. É o Ulisses Guimarães. Perdão. Se você continuar em frente, é Eduardo Frufru ali pra cima. Isso, Meu, eu fui embora, você Eduardo Frufru, você vai lá em cima no Parque São Bento. Eu fui embora, deputado. Eu peguei e falei assim, gente, não tem fim, cara. Esse negócio... Você sabe quantos quilômetros tem na nossa ciclovia? Eu não tenho noção. 120. Você tá louco? É por isso que você não tem fim, né? Porque... Como é que vai? Tudo bem? Paquito, isso é hora de chegar? Que hora a gente tava combinado que o moço ia vir? Desculpa, cara, não atrasou. Não, tô zoando, mano. Esse é o nosso maior fã. Ele superou o Cacau como o maior fã, eu acho, cara. Né? Ele sempre quando tem alguma pessoa que ele simpatiza, ele vem assistir o programa. Então, parabéns, o senhor. Simpatiza com ele. Eu pensei que ele viesse avisar que não estava bom. Viu? A hora que você quiser pegar o microfone para fazer pergunta, fica à vontade. Tá legal. Você não toma cerveja, né? Não. Então é água mesmo, Joss. Então é água. Legal. Então, mas aí a 120 ciclovia, quilômetros? 120 quilômetros. Você tá louco, por isso que você estava com dificuldade de achar o fim, né? Então, como surgiu a ideia? Bom, vamos lá. Como essa coisa, essa inspiração, olha só, é meio... quando eu casei, já faz muitos anos, 36 anos, imagine isso. 36 anos e casou. Então, quando eu casei com a Denise, nós fomos viajar para o sul naquela época e tal, fui dirigindo, fomos lá em Gramado, Canela. Muito bom, cidade bonita e tal. E eu achei muito limpa a cidade, muito organizada, cultura lá dos alemães, né? Um negócio chique, arrumado. Eu falei, nossa, o Brasil inteiro deveria ser assim. E não sei porquê, eu sempre tive uma certa preocupação com
equipamento público, com limpeza nos locais, tá organizado, sabe? tá bem Tá pintadinho. bonito. Eu tinha essa preocupação. Tanto é, olha só que interessante. Eu cheguei lá, eu vi um banheiro público na praça. Eu falei, eu acho que estava tudo muito bonito. Eu falei, eu vou ver se esse banheiro público está bonito ou não está lá dentro, né? Porque banheiro limpo, aquela época era difícil achar no Brasil. Viu? Agora melhorou muito, mas naquela época não era. Não era fácil encontrar, não. Bom, eu entrei no banheiro público impecável. Limpíssimo, de mármore. Falei, nossa, que legal, é possível fazer isso. Não é possível. Tanto é que eu fotografei o banheiro, naquela época que as máquinas ainda tinham que comprar. Filme, o rolo. Filme, rolo, aquela coisa nada lá, né? Aí eu fui revelar lá de casamento, pô, banheiro público. E engraçado que a minha esposa fala que eu fotografava, por exemplo, às vezes algumas lixeiras ou equipamentos públicos, urbanos, diferenciados. Agora, não fazia sentido. Eu era médico, recém-formado, né? Tinha feito especialização há pouco tempo, recém-casado, fotografando equipamento público. Não queria ser prefeito, não queria ser nada. Bom, mas enfim, eu sempre tive uma certa preocupação de identificar locais que fossem referências boas. E aí, quando prefeito aqui, eu precisava pensar na cidade. E a gente tinha um trabalho, como você falou dos princípios do SUS. Sim. Eu gosto de trabalhar com princípios. Tá. Porque os princípios nos ajudam. É o pilar. Isso, são os pilares, certo? Me ajudam muito. Então, quando eu fui secretário da Saúde, que eu fui 8 anos, agora nós já estamos como prefeito, sim, né? Aqui, na nossa historinha aqui. Mas quando eu fui prefeito, quando eu fui secretário lá 8 anos, eu trabalhei com um conceito chamado cidades saudáveis. Era um conceito que veio do Canadá, veio de Quebec. Estudiosos trabalharam no sentido de que como as cidades poderiam promover a saúde das pessoas. Tudo bem? Tá. Então, quando você vai ver os princípios, ele faz muito sentido. Ele entendia que as melhores cidades, as mais saudáveis, se tivessem pessoas com mais qualidade de vida, então ele botou saudável e qualidade de vida junto. Certo. Então ele falou, bom, se você quer ter uma população que vive mais, que tem mais qualidade de vida, que tem menos estresse, tudo, essa população tem que fazer atividade física. Porque a atividade física é muito importante para melhorar o bem-estar das pessoas. Bem-estar físico, psíquico, mental, redução de doenças e etc, etc, etc. Muito bem. Então, isso era um princípio. E, além disso, ele tinha o princípio do SUS, também não importa. Mas isso, para mim, fazia muito sentido. Daí, eu trabalhei muito num programa estadual, não é da sua época, me chamava Agita São Paulo. E eu aprendi muito com a Agita São Paulo, porque é um médico, chamava Vitor também, Vitor Matsuda, é um amigo meu até hoje, um gênio, uma pessoa maravilhosa, muito amigo do Geraldo Alckmin, fazia acupuntura no Geraldo Alckmin, uma figuraça. É médico também, né, como eu, e o Geraldo Alckmin também é médico. Também é médico, também é médico, anestesista, né. Mas esse Vitor Matsuda, ele e a esposa dele eram apaixonados por medicina do esporte. Eles começaram a desenvolver estudos e estudar quanto a atividade física diminuía a doença das pessoas. Quer dizer, quanto você vive a mais, quanto que reduz o risco de você ter hipertensão, de você ter diabetes, de você ter osteoporose, quanto que reduz o risco de você ter câncer. Porque quando você faz atividade física, 30 minutos que seja todos os dias, o seu sistema imunológico trabalha melhor. E se o seu sistema imunológico trabalha melhor, você reduz o risco das células cancerígenas. Você elimina melhor, você tem uma imunidade melhor. Enfim, então não tem coisa melhor, se você falar, qual é o melhor plano de saúde que tem? Não é Unimed, não é nada, é o seu plano de vida, entendeu? Sim. O plano de saúde é para você quando você fica doente. Sim. Agora, se você não quer ficar doente, que é o melhor plano, aí você tem que ter uma vida saudável. Cuida do seu corpo. Mas se você tem que ter uma vida saudável, a gente quer incentivar as pessoas a caminharem, a fazerem atividade física, você tem que ser uma cidade que facilite as pessoas de caminharem e fazerem atividade física. E aí vem a minha inspiração de fazer pistas de caminhada, de fazer ciclovias na cidade, para que ela pudesse ser uma cidade saudável, uma cidade promotora de espaços, promotores de saúde e qualidade de vida. E aí nós temos um monte de coisa na cidade muito interessante e inovadora no Brasil. Exemplo.
Também não é da época de vocês, mas todas as cidades têm as redes de energia, que são aquelas redes enormes, tem aquelas torres, né? Vocês já viram por aí, todas as cidades. E ninguém usava aquelas áreas. Então eram áreas normalmente degradadas, tinha algumas regiões aqui da cidade que na época a CPFL, da época que era Light, eles faziam os muros para proteger aquela área, né? Porque é uma área deles. Então eles protegiam. Para ninguém invadir ali. Para ninguém invadir, enfim, né? Para não jogarem coisa e tal. Então ficavam uns muros altos, cheio de mato lá dentro, uma porcariada, feio, né? Aqueles muros, às vezes os caras pichavam e tudo mais. E é porque para mim não fazia sentido, foi coisa feia, vamos transformar isso aqui tudo em pista de caminhada. E a gente começou a pensar essas coisas. Como é que a gente poderia aproveitar melhor a cidade com espaços para as pessoas poderem fazer atividade física. E aí nós fizemos essa primeira experiência no Brasil aqui. Nós tínhamos um linhão que saía ali, perto do Boss, Banco de Óleo de Sorocaba ali. Aquilo era cheio de muro ali, e cheio de mato dentro. Aí eu conversei com o pessoal da CPF, na época da Light, né? Falei, olha, eu gostaria de ficar com esse espaço para poder fazer pista de caminhada. Eles não gostaram muito da ideia, né? Está no meu espaço. Eu falei, não, nós vamos fazer uma parceria com vocês. Nós vamos cuidar desses espaços aqui. Tá. Eu planto grama, deixo bonitinho, faço a conservação para vocês. Sei. Vamos fazer uma concessão, você me autoriza? Autoriza. Aí, conclusão, derrubamos aqueles muros feios, mato que tinha lá, limpamos tudo e fizemos corredores, né, áreas com ciclovia que cruza a cidade inteira. Aquela, por exemplo, que começa ali, perto do Banco de Óleos, ela vai até o Vanelville. Ô, louco! Se você pegar ali, você vai embora. Caralho, cara! Nossa. Então, nós começamos a criar novos corredores, mas nós não íamos parar aí. Nós precisamos de mais parques da cidade. Então, nós projetamos para dobrar o número de parques. Hoje, Sorocaba é uma das cidades que mais tem parques no estado de São Paulo. Sim. Nós tínhamos 11 e fizemos mais 12. Então, nós dobramos o número de parques. Fizemos vários parques, Parque das Águas, Parque dos Espanhóis, Parque do... vamos citar outros aqui, aquele Parque dos Japoneses lá na... Casato Maru. O Casato Maru. Fizemos aquele Parque do Ipiranga, fizemos um parque lá na Zona Norte, bom, e assim foi. Então, nós fizemos vários parques na cidade, e esses parques nós queríamos fazer uma conexão com ciclovias. Por quê? Porque o cara vai andar de bicicleta no parque, mas ele vai de bicicleta, então, ao invés de levar no carro, ele fala, não, precisamos integrar a bicicleta. E a gente viu que fazer ciclovia fazia muito sentido, por quê? Porque para o trabalhador que ganha um salário mínimo e meio, ele tem dificuldade de pagar a passagem do ônibus dele. Porque custa 5 para ir, 5 para voltar, hoje vai, mas na época era o correspondente a isso, é R$10 por dia. No final do mês é R$30, Sim. R$300. R$300 para ele vai fazer muita falta, né? Para quem ganha 1.500, 1.300 né? Se um aluguel hoje custa 500, 600, né? Numa pegava casa o aluguel já. Exatamente. Então, isso era para mim um diferencial. Mas essas pessoas, não é que elas iam passar a usar a ciclovia, mas eu precisava dar segurança para eles usarem a ciclovia. Porque eu jamais ia falar para você, ande de bicicleta, o meu filho ou filho de alguém, se você não tem ciclovia, vai ser atropelado. Então eu pensei, se a gente fizesse as ciclovias integrando a cidade, a gente poderia ter algo democrático, porque qualquer um pode usar, algo que seja social, porque as pessoas mais pobres podem usar, algo que integra a cidade para as pessoas conhecerem a cidade, poderem circular, as crianças, os jovens, poderem andar e um local para também você correr, você fazer caminhada. E aí, por conta disso, nós decidimos que nós íamos fazer o primeiro plano diretor de ciclovias do Brasil. Então, o Brasil não tinha ciclovia, só tinha uma ciclovia no Rio de Janeiro, que ligava praia a praia, mais para deixar o lugar bonito. Sim. Era para turista, não era para população. Aqui a gente pensou isso como... Agora, você vai falar, eu que inventei isso? Não. Eu tive em algumas cidades do mundo que são fantásticas. Você vai em Amsterdã, por exemplo. Só ciclovia. Uma ciclovia. Você vai em algumas capitais da Europa, 40% da população usa bicicleta. É incrível. E no inverno.
Sim. Eles levam as crianças, porque eles levam a criança na frente e tem é fechadinho assim. Paris. É um negócio incrível. Bom, eu falei, se lá na Europa eles já fazem isso há 100 anos, 90 anos, por que eles não podem fazer? Precisam começar. E você sabe que a ousadia eu gosto. Então, Olha o desafio, olha o desafio. Aí nós fomos estudar como é que a gente ia fazer e tal. E não tinha legislação no Brasil para fazer ciclovia ainda. Ah, é? Só tinha uma legislação que dizia o seguinte, que você teria que botar uma faixa amarela no meio para separar Quem uma vai e pista vem. da outra. Só isso. Não tinha mais nenhuma informação. Vai falar se precisava ser de concreto, de terra, de, sei lá, de Isso aí não falava asfalto, de nada. pavimentação, não tinha nada, exigência de cor nem nada e tal. E eu perguntei isso na época para o nosso diretor da URBS, o Renato Gianola. Tá. Falei, Renato, qual a exigência de cor não tem? Eu falei, então vamos fazer vermelha. Ele falou, o quê? Vermelha? Oh, vermelha, por que vai fazer vermelha? Porque vermelha vai chamar atenção. Sim. Então, se você precisa proteger o ciclista, você precisa ter algo que Chame a seja atenção. fácil visualizar. Além do tudo, eu falei, como nós vamos fazer isso nos parques, vai ficar bonito no meio do gramado, aquela faixa Vermelhão, vermelha. Isso deixa um parque com outra cara. Sim. Né? Fica uma coisa muito diferenciada. Bom, e assim começou. Então, a gente que inventou esse negócio de cor vermelha de ciclovia, que hoje está pelo mundo afora. Sim. Não tinha cor vermelha. Que As legal. pessoas faziam cor de pavimentação asfáltica, né? Ou concreto. Só com a faixinha no meio. Olha quanta coisa vai surgindo da Não, cabeça. e outra, agora que eu tô andando de bike... Mas começou assim. O meu objetivo era deixar a cidade... Qualidade de vida. Isso, oferecer espaços para as pessoas Pros poderem munícipes. fazer atividade física. Porque quando você tá andando de carro, você não percebe que tem muita gente andando de bike. É. Você tá tipo, beleza, tô calma. Agora que eu começo a andar de bike, que eu falo... Aí eu falo, pô, eu vi esse cara ontem aqui no mesmo horário que eu, cara. Já Vou tem embora. usuários Já tem, que você, aí você começa a perceber Vai que, tipo, acostumando, esse né? cara tá indo trampar de bike. É isso. Esse cara tá voltando de bike. Então você começa... Está indo estudar. Exato, tá indo E pra vai ter cada faculdade. vez mais. E eu pensei também, como a cidade é uma cidade que tem bastante Altos e baixos. baixo, que é muito mais difícil do que um lugar plano. Você vai para Santos, é covardia andar de bicicleta. Sim, Não fácil. Pleno. Mongaguá, Praia Tranquilo. Grande, pô, é fácil, né? Mas enfim. Mas eu pensei, isso vai evoluir para a bicicleta elétrica. E aí você tem o espaço. Certo? Para você poder usar a sua bicicleta elétrica também, ou a bicicleta assistida que eles chamam. Que você vai subir. Aí mesmo Aí as é pessoas mole, né, idosas. João? Mas Aí é, é bom, tranquilo, porque né? aí você. Mas aí você coloca do jeito que você quer. Mas pelo Ô, menos Andrei, se você for cansar muito. Aí é você... tranquilo, né? Elétrica. Tá fácil, hein? Essa é melhor. A minha é elétrica. A sua é elétrica, então. Aí, beleza. Mas tá bom. Mas enfim, foi isso. Mas a gente sempre teve um carinho muito grande por ciclovia. Tanto é que também nós fomos pioneiros em outras coisas também. Por conta das ciclovias, a gente queria que as pessoas tivessem local para guardar a bicicleta. Certo? Ah, Você vai para o trabalho e chega lá, não tem onde botar a bicicleta, Sim. e aí? como é que Então a faz? gente começou a pensar. Coincidentemente, aqui ao lado do seu estúdio, na Carlos Tinha. de Campos, nós criamos aqui bicicletários que nós precisamos criar, porque não existia Sim. esses modelos aqui no país. Então nós desenvolvemos junto com os profissionais da prefeitura o que poderia ser um bicicletário. Mas eu falei, não vou botar um funcionário público lá, vai ficar caríssimo. Sim. Né? Então, Tomando conta da bike do não cara. tem cabimento. Não tínhamos recursos para isso. Então, o que nós pensamos? Nós íamos fazer o quiosque e a gente ia fazer ele padronizado para ele não ficar feio nem nada disso. Então, o cara vem e faz qualquer coisa. Não. A gente iria licitar, iria oferecer para quem desse o melhor lance. Ele podia explorar aquilo comercialmente, podia ser sei lá, um negócio para vender suco, vender roupa, ou sei lá o que ele No queira. Parque das Águas tem um açaí que tal. Exatamente. E ao lado ele tinha que tomar conta das bicicletas. Tá. E ter lá um negócio para encher a bicicleta e tinha que ter um banheirinho. Beleza. E foi dando certo. Não foram todos que deram certo. Teve um ou dois que deram errado, a maioria deu certo. Deu errado um lá perto lá embaixo, na Rua 15, tem... Na Praça do Canhão?
Para baixo da Praça do Passou Canhão. indo para a ponte? Isso, você tem a ponte da Avenida de São Rua Paulo 15, ali, certo? Sim. A ponte de Losso. Tá. Se atravessou a ponte de Losso, nós fizemos um ponto ali. Ah, tem uma praçona ali. Não é uma Não, praçona. não é uma praçona. Do lado, perto Ele do é lugar uma que tem uma calçada bem pet larga, aqui, veterinário, sei, ali, sei. sei lá, um lugar ali. Ah, sei! É. Você atravessou a Ali ponte. que é a ciclovia, ali que você pega a ciclovia para cair na Dom Aguirre. Se quiser, Sei. exatamente. Aí nós fizemos ali. Por algum motivo, ninguém se interessou. Possivelmente que fosse um ponto inseguro. Tá. E isso, as pessoas não tiveram interesse comercial ali. E um outro que ficava lá perto da Praça Tadeu Strunk. Tá. Fica ali do lado direito, você indo para Votorantim, tem ali um local, a Praça Tadeu Strunk. Ali também nós tínhamos um ponto, também ali tinha um pouco de pessoas que usam droga ali. Sim. Não pegou. Mas os outros pegaram. Legal. Perto do Parque das Águas, alguns aqui no centro, etc. Então foi também um pioneirismo Tá. nosso. Outra coisa que foi pioneirismo nosso. Nós pensamos, bom, a pessoa que vai fazer o transporte, ela vem de ônibus e de repente ela desce num local, depois ela pode pegar a bicicleta para ir até o ponto que ela quer. Certo? Tá, sim. Essa integração entre bicicleta e ônibus, que isso é ideal, a gente chama de integração intermodal. Você pega a modalidade transporte coletivo e pega a modalidade transporte através da bicicleta e você integra as duas. O que nós fizemos? O primeiro trabalho do Brasil de integração por bilhete. Então você compra um bilhete de ônibus para você andar de ônibus, lá que você pega 5, 10, então você pode tirar a bicicleta gratuitamente. Sim, que foi Leva o que a aquelas gente fez, né? bicicletas? A gente andava. A Então gente foi andava por a ali. primeira experiência no Brasil. Tinha no Rio de Janeiro, Itaú, mas lá você pagava. Aqui Tá. foi a primeira gratuita Então, do Brasil, porque- integrada com ônibus, foi a primeira, foi Exato. pioneira aqui em Sorocaba. Porque eu lembro que quando a gente quis usar, lembra quando a gente queria usar as bikes? Lembra que tinha umas cores de laranja lá e tal? Isso, exato. Infelizmente agora não renovaram lá o convênio e agora não tem mais, Puta, mas que dó, era muito mano. legal. Mas enfim, daí a gente A pegou e primeira falou do assim... país, primeira bicicleta pública gratuita e integrada ao transporte coletivo. Sim. Você podia usar 1 hora a bicicleta, Exato, senão o cara vai embora isso para que casa. isso que eu ia comentar, porque daí a gente pegou e falou, caralho, como é que a gente usa isso aqui? Aí a gente foi na Urbis. É isso aí. Aí a moça comprou- falou, você tem que fazer o É cartão isso aí, de faz o transporte. cartãozinho. Aí eu e falei, mas depois quanto você que usa. é? Ela falou, nada. É. Como assim nada? É, Ela é. falou, nada. Aí a gente, Então, a gente cadastrou uma senha, É. pôs a senha, pum, liberava a É isso bike aí. e já era. Primeira pioneiro do Brasil, de novo, um trabalho nosso aqui. Bom, legal. mas além disso, quando nós fizemos isso, críticas. O pessoal vai roubar, vai acabar com as bicicletas. Isso me deixou um pouco Relutante. atento. Não, Tá. eu queria fazer. Tá. Mas eu falei, tomara que não dê zebra, né? Falei, pô, Sim. se em uma semana roubarem todas as bicicletas, eu vou passar vergonha aqui, né? É Você verdade. quer fazer as pioneirismo, é legal, mas cuidado, porque Tá. pode acontecer. Isso é verdade. Não é? Pode acontecer zebra. E aí? Bom, aí, primeira semana, nenhum problema. Falei, graças a Deus, Beleza. está tudo se rodando, todas belezinhas. Nenhuma no LX. Nada, tudo lá. Segunda semana, Beleza. belezinha. Terceira semana, quarta semana, aí os caras falaram, teve uma ocorrência. Eu falei, ai, o que será que aconteceu? Olha o que o cara fez. Ele pegou, isso porque nós temos vídeo, são vídeo monitoradas. Tá. Certo? Bom, aí Pô, o até que vídeo- demorou pra ter uma ocorrência, hein? uma ocorrência. É. Qual foi a ocorrência? Um garoto chegou, uns 15 anos de idade, foi lá, tirou a roda da frente e trocou pela dele, que estava mais velhinha. Ele pegou a velha e botou lá, e levou a outra, mas botou de bonitinho lá e deixou ali. Sabe? Se nós não tivesse visto, talvez não tivesse nem Não tinha observado. observado. Foi a única ocorrência. Olha que bacana. E eu fiquei muito Nossa! orgulhoso de estar aqui em Sorocaba, porque as pessoas respeitam, sabe? Essa coisa de falar que todo mundo estraga tudo não é verdade. Não é. Você quer ver outra coisa legal É. que a gente fez aqui em Sorocaba também? Foi pioneirismo aí, a gente trabalhando na prefeitura. O ônibus da mulher, o ônibus rosa, foi o primeiro do Brasil. Ele fica aqui na praça. Primeira às unidade vezes. móvel, Mas teve uma história interessante. Bom, foi um Qual? sucesso, tá? Atendia 2, 3 mil mulheres,
Porque essas mulheres não vão por algum motivo, então o ônibus vai onde elas estão, vai no evento, vai na praça, vai não sei aonde, vai na igreja, tem um evento de igreja evangélica, fica lá o ônibus, a pessoa, então eu vou, já está aqui mesmo. Né? Então, e assim vai. Então, a gente acabava atendendo aquelas mulheres que acabavam sendo motivadas pela proximidade com o ônibus. Bom, esse já faz prevenção da mama também, é um programa muito legal. Fez um sucesso danado. Até que um dia, Lucas, eu tinha tinha um médico da rede, ele era responsável pela saúde do homem. Nós tínhamos um programa, saúde da mulher, saúde da... Aí ele foi lá conversar comigo, urologista. Falou comigo, prefeito, seguinte, o senhor fez o ônibus aqui da mulher. Parabéns, sucesso. Por que o senhor não faz o ônibus do homem? Isso aí foi mais ou menos em 2004. Não, antes. Mais ou menos 2000. Época que você era o secretário. Eu já era prefeito. Já era prefeito? Era prefeito. Aí, anos 2000, falei, Falei, não vai dar certo. Pensei comigo, né? Eu falei assim, se o homem não vai no urologista para fazer toque, né? Vai ficar subindo em ônibus. Né? Escondido lá na clínica. Imagina ele subindo a escadinha no meio da praça. Falei, não vai rolar esse negócio. O cara não vai. Porque eu pensei comigo, do jeito que o brasileiro já vão botar o nome do ônibus azul de ônibus do dedão. Eu falei, vai dar errado. Eu tinha convicção, falei, vai dar zebra esse negócio. Aí eu dei uma enrolada nele. O médico foi lá e falou, eu falei, então faz um projeto para eu ver, né? Faz um projeto. Ele fez um projetinho bacana, levou para mim. Mas eu ainda estava absolutamente inseguro. Falei, não, faz o seguinte, ainda estou com muita dúvida desse projeto. Vai melhorar, vai dar mais uma estudada para ver, eu ganhando tempo. Falei, isso é uma loucura. Não vai dar certo. Eu falei, imagine eu coloco um ônibus lá, vira uma zomba, todo mundo zombando. Vou gastar dinheiro à toa. Vai pro Fantástico, nenhum atendimento, gastei R$1 milhão para fazer o ônibus, vou... Não é? Sim, faz sentido. Não tem um risco? Tinha risco ou não tinha? Lógico que tinha. Bom, aí até que um dia entrou o médico lá. Ele falou assim, prefeito, tudo bem, tudo bem. Ele falou assim, e meu ônibus? Eu falei, não, nós estamos avaliando, né? Analisando na fase de aqui o projeto. Ele licitação. falou, não, eu tenho uma coisa que eu queria mostrar, que ele pegou umas fotos meio grandes assim, botou assim para eu ver assim as fotos. Colocou aqui, falou, prefeito, sabe o que é isso aqui? Eu falei, não, o que é isso aqui? Tá vendo essa fila aqui? No meio da praça aqui embaixo, na frente da catedral. Tá vendo essa fila aqui? Tá vendo essa tenda aqui, branca? Tô vendo. Aí ele falou, então, isso aqui é a fila dos homens lá na praça que estavam aguardando para ser avaliados lá, para fazer o toque retal. Eu falei, meu Deus do céu. Jura? Me surpreendeu. Aí eu falei, ele ganhou o jogo. Ele fez isso? Ele fez. Para fazer o teste, sem eu saber. Porque o senhor falou, não faça, que nós vamos passar vergonha. Mas ele fez e deu certo. Com isso, eu falei, bom, se os caras entram numa tenda, vou entrar no ônibus também. Aí fizemos o primeiro ônibus azul do Brasil. E é um sucesso, graças a Deus. Até hoje, a hora que eu tô vindo, 6h30 da manhã, faz fila lá embaixo dos homens. Você vê que bonito, cara. Eu subestimei, né? Falei, o preconceito e tal. Tem uns tiozinhos. O pessoal vai, faz direitinho, vai lá, faz o exame. Lógico, tem gente lá também para medir a pressão, para fazer teste de glicemia, tudo mais, né? Para fazer orientação em relação a doenças sexualmente transmissíveis, mas também vão para fazer a prevenção da próstata, que é muito importante. Porque o câncer, você é profissional de saúde, você sabe disso. O câncer, infelizmente, né, no começo ele não dói. Então, se a pessoa não sabe que tem... Quando que o câncer dói? Só quando ele está complicando alguma coisa. Ou ele comprimiu um órgão, entendeu? Se ele comprime um nervo ali, ele vai sentir dor. Você fica, tô com uma dor aqui, não sei o que é, mas o tumor já está meio grande, às vezes. Né? Ou às vezes
eu fiquei amarelo e tal, vou fazer exame, por quê? Porque às vezes o tumor já deu uma metástase lá para a vesícula ou para o pâncreas, aí já, né, você já está com o Fase câncer final. espalhado. E o câncer de colo de útero é a mesma coisa. A mulher está lá com o câncer de colo de útero, ela não está sentindo absolutamente nada. Como o homem que está com câncer lá na próstata, no começo, nos primeiros 1, 2 anos, ele não está sentindo nada. Então é a hora de você descobrir. Porque se você descobrir no começo câncer de próstata ou câncer de colo de útero, você vai ter uma chance muito grande de curar, às vezes 98%, 99% de curar. Então faz muito sentido esses programas. Então isso me realiza muito, porque são milhares e milhares de pessoas por ano que fazem os exames direitinho. Tenho certeza que salvou muita gente. Poxa! Né? Muito legal, por isso que eu gosto do SUS, por isso que eu gosto de saúde pública. Faz sentido. Por isso que eu me realizei também como prefeito, porque foram tantas coisas legais que aconteceram. É isso, sabe? Que eu ia... A gente foi um aprendizado muito intenso. É isso que eu ia comentar. Coisas bacanas. Primeiro mandato, beleza. Tirou 10 e pro segundo? Bom, aí fui para reeleição. Mas... Como eu não gosto de fazer campanha, falei, pessoal, eu não tenho tempo para fazer campanha. Estou aqui, tem um monte de projeto, programa para... Eles falaram, então pelo menos faz gravação de televisão. Eu não fui em lugar nenhum. Não fui. Você não saiu na rua? Eu não ia de inauguração, porque não tinha tempo. A gente estava entregando tanta obra, nós entregamos, lógico, nos 2 mandatos, 724 horas. Que isso, não dava tempo de entregar. Se eu fosse ficar fazendo blá, 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 para entregar, eu não conseguia trabalhar e entregar mais coisa que eu queria. Né? Porque é uma coisa meio alucinante. Você quer fazer mais possível para a cidade. Bom, e aí fui para a reeleição. O resultado foi bom, graças a Deus. Tive a 2ª maior votação do Brasil. Eu fiquei feliz. O quê? Tive 80% dos votos e no primeiro turno. Então, nas cidades que foi muito legal. Bom, o que eu tenho? Que agradecer a população que confiou em mim, que os profissionais da prefeitura que me ajudaram muito. Fizemos tanto projeto inovador aqui. Você vai nos parques aqui da cidade, uma das coisas que sempre me alegra num parque são as crianças, né? É tão gostoso, né? Que você vê a criança brincando, adora, né? Que nem cachorro, você deixa em casa e solta. Vai embora. Criança adora parque, você gosta de correr, brincar e tal. E eu imaginava que isso precisava ser um diferencial para as crianças. E criança adora brinquedo, né? Subir, descer e tal. E a gente foi ver que os brinquedos que tinham para vender para os parques era um brinquedo de escolinha, ele não dura muito, e você vai deixar no tempo, o tempo todo, às vezes vai garoto maior, às vezes vai uns marmanjos lá também, fala, você não vai aguentar. Cavalo. Falei, quer saber o seguinte, vamos fazer novos brinquedos, vamos projetar aqui na prefeitura, chamei lá os arquitetos, engenheiros, o desafio é esse aqui. Tá bom, vamos fazer esse prefeito doido aí, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, faz uma escala 4, 5, ou seja, desses que já são os maiorzinhos que tem, faz 5 vezes maior. Mas uma escala maior, porque isso vai chamar atenção, as crianças vão brincar, e eu quero uma coisa mais resistente. Tanto é que o gira-gira, esse que a gente brinca, que se você lembra dos parquinhos que tinha lá? Até uma vez meu pai comprou num sítio lá, no 3º dia já quebrou. Já quebrou, montou os netos dele lá, já quebrou. Bom, então não dura. O que nós fizemos? Eles botaram rolemã de trator. Rolou! Então, ela tem 1,5 metro assim, de diâmetro para cada lado. Você pode botar 10 pessoas ali, adulto, que não vai quebrar. Olha que coisa legal. Foi tudo criação dos nossos queridos profissionais da prefeitura. Muita gente, funcionário público. Não é. É que funcionário público não é valorizado. Não dão uma condição para eles, sabe? Não prestigiam. Eles são ótimos. Sim. Mas precisa, né, saber trabalhar para você dar condição. Bom, aí fizemos isso e aí nós fizemos esses brinquedos aqui para Sorocaba. Hoje estão para o Brasil afora também. Né? Que legal, hoje a gente colocou isso nos parques aqui. As crianças adoram. A gente fez lá no Ipiranga. E uma outra coisa que as crianças gostam muito é chafariz com água, para elas brincarem. Adora, criança adora água. Uma das coisas que uma criança... Então a gente colocava água e parquinhos, as crianças estavam felizes. Calorzão. Isso é democrático, porque
Nem todas as famílias podem ir no shopping. Sim. E as crianças adoram. As crianças não gostam de shopping. Vai brincar. Não tá nem aí. Brincar na grama, não é isso? Brincar na água, brincar. Então, isso. E uma coisa bonita também. A maior parte dos parques aqui de Sorocaba foram feitos com a ajuda da mão de obra de pessoas do sistema prisional. Isso é uma forma de inclusão. Você vê, por que é isso? É conceito. Quando a gente, não é isso quando você falou aqui, a gente trabalha com conceitos, você vai colocando todos os conceitos e você vai conseguindo fazer coisas mais holísticas, mais sistêmicas, mais integrais, sabe, que tem um sentido maior, que tem uma integração maior, que tem uma intersetorialidade. E eu acostumei a pensar assim. Então, tudo que a gente fazia tinha que ter componentes que tivessem componente ambiental, componente social, mas também fosse educativo. Tanto é que depois a gente passou a usar também o princípio, eu falei das cidades educadoras, daí quando eu entrei como prefeito, eu também abracei um conceito das cidades educadoras, que veio lá de Barcelona. Então a gente trabalhava com todos esses princípios. E isso começou a diferenciar a cidade, porque a cidade começou a ficar mais limpa, começou a ficar mais organizada, começou a ficar mais bonita, começou a ficar mais bem cuidada, as pessoas melhoraram a autoestima, elas passaram a zelar mais. Então nós tínhamos pichação. Então nós fizemos um programa anti-pichação. Como é que funcionava isso? Primeiro que nós tentamos identificar quem eram os pichadores da cidade e, através de pessoas que conseguiram chegar à informação, a gente ofereceu cursos de grafiteiros para eles. Em vez de pichar, não. Pelo menos grafitar, que já melhora, né? Você gosta de fazer isso, vamos fazer uma coisa melhor. E aí a gente oferecia espaços da cidade, além do treinamento, ou seja, a gente passou a ter um vínculo com eles. Faz a sua arte ali. Isso. Ao mesmo tempo, a gente fez aqui uma cooperativa de egressos do sistema prisional. O que é isso? Pessoas saíram do presídio. Por quê? Para mim isso era uma grande preocupação. Olha só, é que uma história puxa a outra, tem tantas coisas. A cidade é um espaço incrível de oportunidade de melhoria. Eu queria diminuir os mendigos aqui, os moradores de rua da cidade. Mas primeiro eu precisaria saber quem eram, quem estava e por que estava, né? Sim. Como é que você vai fazer uma coisa se você não vai conhece, tirando vai já fazer? A galera? Muito bem. Aí nós fomos fazer, ver, pesquisar. Eu falei, bom, com certeza tem usuário de droga, obviamente, tem alcoólatra, com certeza, deve ter pessoas com deficiência mental, rebaixamento mental, etc. Tá? Mas eu descobri um que eu não sabia. O que mais que poderia ter aí? Pessoas que tinham saído do presídio e não tinha para onde ir. E não tinham mais referência de vida. E não tinham oportunidade de ter um emprego. Você dá emprego a uma pessoa que saiu do presídio? Não, porque o preconceito é enorme. Não é porque você fica com medo, é inseguro. Eu entendo isso. Bom, aí eu falei, mas peraí, tem pessoas que saíram do presídio e estão morando nas ruas. Eu me interessei pelo tema, aquilo me pareceu um problema de exclusão social, né? Um problema que eu precisava ter uma saída para aquilo. E aí fomos estudar, eu falei, mas quantas pessoas em Sorocaba estão presas? Fui pesquisar. Eu levantei aquela época, nós tínhamos 600 mil pessoas, na época que eu era prefeito. Agora tem 700 mil em Sorocaba, mas na época tinha 600 mil. E eu queria saber quantos sorocabanos estavam presos. Tinham 2.000 sorocabanos presos nos presídios do estado de São Paulo. Era um número significativo. Por um exercício, o prefeito tem que estar pensando o tempo todo. Você pensa. Você precisa encontrar novas soluções para os problemas que você ainda não conseguiu solucionar. E aí nós fomos pensar, eu pensei o seguinte, peraí, se nós temos 2.000 sorocabanos presos, vamos imaginar que nós tenhamos também uma parte dos sorocabanos que estão envolvidos com a criminalidade e violência, mas que não foram presos ainda. E alguns que já foram soltos. Tudo bem? Vamos imaginar que o número aí fosse 3 a 4 vezes maior. Aí eu fui ver quanto significava isso da população, dava 1% da população. Eu falei, mas peraí,
1% só. Quer dizer que nós vivemos estressados, angustiados, inseguros por causa de 1% da população, que deve estar ligado diretamente à violência e criminalidade. Aquilo foi para mim um certo alento, porque se fosse 10%, eu falei, é muita coisa, não tem nem o que fazer. Não vai dar o que fazer. Mas era na minha... Você viu uma luz no fim do túnel. Eu acredito que... Eu fiquei pensando, pô, isso é possível. O que a gente poderia fazer? E eu chamei meus secretários que trabalhavam comigo e falei, pessoal, eu estou muito convencido de que nós temos 1% das pessoas voltadas ou envolvidas com a violência, a criminalidade aqui em Sorocaba. E nós temos aqui 99% da população e mais o poder público. Será que a gente não consegue melhorar isso? Certo? Nós tínhamos uma maioria muito grande que não estava envolvida com nada e mais o poder público. E eu também percebi, depois eu fui estudar isso com o governo do Estado de São Paulo, que o ex-presidiário, esse cara saiu do presídio, ficou lá 3, 4, 5 anos, tá? Foi preso, sei lá, porque tráfico de entorpecentes, porque furtou alguma coisa, porque roubou, alguma coisa ele fez, porque bateu em alguém, porque machucou alguém, algum crime ele cometeu. E ele fica lá 2, 3, 4 anos, lá 5 anos, sei lá. Então ele teve uma pena, certo? Que ele precisou cumprir para ficar de acordo com a justiça. Então ele pagou a pena dele, certo? Sim. Muito bem. Então, a gente imagina que o cara ficou lá 2, 3, 4 anos na cadeia, depois ele sai, beleza. Ele já pagou a pena dele. Não é verdade isso. Para mim, eu estou absolutamente convencido que essa penalidade, né, não é de 4 anos. Infelizmente, ele cumpriu o que a lei dizia, que ele deveria ficar lá no presídio. Mas quando ele sai, na verdade, ele tem uma outra penalidade. Mas essa é perpétua. Essa é perpétua, tá, que é o preconceito e a exclusão. E esse cara dificilmente vai ter um emprego. Agora, se ele não tem oportunidade de ter um emprego, ele sai, qual é a renda que ele vai ter? Nenhuma, zero. Ele tem casa para morar? Não tem. Não. Ele tem amigos ricos, influentes? Também Nada. não tem. Esse é a vítima, eu quero dizer, porque ele já pagou a pena dele. Sim. Mas ele sai e ele, para mim, ele é o mais excluído dos excluídos da sociedade. Sim. E aí eu falei, precisamos fazer alguma coisa. Né? Me deu aquele sentimento de que nós precisamos fazer algo. Eu tinha viajado para a Colômbia por uma indicação da Unesco, eu estive lá em Medellín, né? Uhum. E eu fui ver um trabalho que eles estavam recuperando os guerrilheiros das Farc, que era a maior associação mais criminosa do mundo. Droga! Horrível. Os caras, inclusive, sequestravam muita gente. Até quando eu fui lá, para você viajar de uma cidade para outra, tinha comboio militar para acompanhar você. Para você não ser atacado. Sequestrado. Você não ser atacado. Você tá louco. Mas esses caras, por mais violentos que fossem, eles conseguiam recuperar alguns. E eu vi esse trabalho e eu falei, nossa, que coisa incrível. Bom, e aí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Criamos uma cooperativa de egressos do sistema prisional para os ex-presidiários. Foi uma experiência também muito ousada, nova, inovadora. Nós fomos ver se tinha alguma experiência aqui no Brasil. Tinha uma não sei se em Presidente Prudente, Presidente Epitácio, tinha um presídio lá. Eu sei que fizeram uma cooperativa com 12. Nós resolvemos fazer uma com 200 aqui em Sorocaba. Praticamente pioneira no Brasil. Foi um aprendizado incrível. Juro. Foi uma coisa assim... Porque você acaba meio que se relacionando com eles também, né? Incrível. Você ouve a história Na deles. primeira reunião que eu fiz com eles, nós criamos uma cooperativa que serviria para quê? Então você saiu, em vez de você ir morar na rua, ou você voltar para o tráfico, ou voltar para o crime, porque se você não tem nenhuma opção, por uma questão de sobrevivência, ele vai voltar. Ele não tem opção, é questão de sobrevivência dele. Então eu precisava dar uma opção. Sim. Falei, não, ele vai ser um funcionário da prefeitura durante algum tempo, até que ele consiga alguma alternativa. Qual era a opção? Qual era a ideia nossa? Bom, nós vamos trabalhar essa pessoa durante 1, 2 anos,
deixar ele se ressocializar, ele melhorar, porque você sai traumatizado da prisão. Prisão não é férias. Não. Possivelmente seja o pior lugar do mundo. Sim. Eu não vou entrar em detalhes aqui o que eles passam lá dentro. Então, é muito traumático, muito traumático. A maioria deles são ser viciados, são violentados lá dentro. É um negócio que não dá para acreditar. Um negócio promíscuo, uma sujeira total, uma violência, uma submissão aos grupos lá de dentro. É um negócio... Às vezes a pessoa fala, ele ficou preso só um mês. Você não sabe que é um mês na cadeia. Sim. Ele ficou só 3 anos, já saiu. 3 anos, pelo amor de Deus. Se fosse um lugar que você ficasse sozinho num local, tudo bem. Ok. Agora, com mais 15 criminosos, aquele calor, sem higiene, sem nada, é uma coisa... Desculpe, isso é um negócio inaceitável, sabe? Isso não é correto você fazer isso, entendeu? Uma coisa é você isolar a pessoa, outra coisa é você submeter a pessoa às piores barbáries que existem. Você acha que a pessoa vai sair de lá melhor? Nem um pouco. O que vocês acham? Vai sair com mais raiva nos olhos. Bom, sangue nos olhos. Mas esse era o nosso desafio. Como é que a gente poderia tentar recuperar essa pessoa, dar uma alternativa para ele, se ele quiser? Se ele quiser voltar para o crime, ele volta. Mas tinha uma cooperativa, que era uma opção. A experiência foi muito legal. Essas pessoas, uma parte delas, obviamente, a gente tinha 200 vagas. 100 por orientação até de um órgão estadual que trabalhava com ex-presidiário, eles sugeriram que a gente trabalhasse com 100 vagas para familiar de presidiário, porque é muito difícil também para a esposa do presidiário. Como é difícil para ela. Nós sabemos de muitos casos que as mulheres são mandadas embora porque o marido dela é presidiário. As pessoas com medo. Então, é terrível. Além do que, coitadinha, ela fica sem o marido, os filhos ficam traumatizados, né, e ficam sentindo absolutamente com uma autoestima baixa. Essa mulher, ela vive uma depressão situacional, porque ela passa necessidade, ela não tem o marido, ela tem que ir lá, ficar naquela fila de madrugada para encontrar o marido lá dentro, fila, revista, é um negócio degradante, humilhante, horrível. Fora a falta de perspectiva total. Sim. Enfim, essas mulheres acabam sendo vítimas dessa situação. Pior, seus filhos. Vocês acham que um jovem de 10, 11, 12 anos que já começa a entender alguma coisinha da vida, que o ideal seria que ele tivesse orgulho do pai dele, que o pai dele estivesse junto como referência, desse apoio e tudo mais? O pai dele é considerado bandido e ele vê todo mundo falando, bandido tem que morrer. E ele não vê o pai, não vai ver. E, sabe, isso é muito duro para eles. Então essas crianças, esses jovens têm muita dificuldade de se adaptar na escola. Tá. E para eles estão vivendo com os outros normais, mas a vida deles não é daquela Sim. forma. E eles não querem escola, eles têm uma certa revolta, sabe? Uma certa, enfim, uma dificuldade muito grande. A mãe normalmente é uma pessoa que tem depressão por conta situacional. Então são pessoas muito sofridas, né? E essa angústia toda me fez me dedicar muito para que esse programa pudesse dar certo. Porque eu falei, nós precisamos salvar alguns desses, as famílias, ou esses que erraram, mas eles já pagaram. Sim. A vida tem que ter perdão. Sim. Uma vida sem perdão não existe, Não. porque todo mundo erra, todo mundo pode errar. E os jovenzinhos, às vezes, a maioria das pessoas que estão presas, Lucas, são jovenzinhos de 18, 19, 20 anos de idade, que não têm ainda noção muito da consequência das coisas. Sim. E que às vezes estava com um grupinho de pessoas que fizeram alguma coisa errada, ou porque pego. no bairro dele tinha um monte de traficante, ele acabou sendo mais um, porque para ele ali era uma coisa meio normal do ambiente dele. Então, eu como profissional de saúde como Sim. você, a gente fica, sabe, Sim. eu não quero ser policial, eu quero ser alguém que vem aqui para tentar melhorar Sim. a sociedade, dando oportunidades, não através da violência. Bom, então nós criamos esse programa, e eu já vou terminar aqui, porque é muita história, e venho outras vezes aqui, Por escola favor! sem fim, escola sem fim. Mas aí para contar isso, porque foi uma experiência muito legal, até um tio que é delegado, já morreu, mas ele falou, Vitor, essa foi a experiência mais incrível que eu vi de recuperação, que eu já ouvi falar. Ele falou, você tem que levar isso no Conselho Nacional de Justiça, para que o Brasil possa fazer mais isso. Quanto mais ele fizer isso, porque ele também, como delegado, sabia
que era muito difícil recuperar alguém se você não desse uma oportunidade de emprego, de sobrevivência, de subsistência, de renda, né? E aí, o que aconteceu? Olha só que história bacana. Esses 100 aí que quiseram vir, e aí eu fiz uma reunião com eles. Fiz lá, eu falei, onde é que eu vou começar o primeiro encontro com eles? Eu falei, tem que ser num lugar bonito da cidade. Sim. Até para mostrar o respeito que eu tenho por eles. Claro. Aí nós fizemos esse primeiro encontro lá no Teatro Municipal, que era o lugar mais chique, assim, né, da cidade. Na hora que eles chegaram lá, falaram, pô, o cara vai receber a gente aqui, meu. Foi um negócio indescritível. Eu fiquei na porta, prefeito, Sim. e a minha esposa, a primeira-dama, Denise, cumprimentando cada recebendo um que chegava. Um por um. Eu até me emociono lembrar disso, difícil. Mas o olhar deles, a tristeza, pesada, sabe? Né? O trauma, sabe? É muito difícil. Então, esse cabecinha abaixo, olhando para baixo, tal, sabe? Eles não tinham nem coragem de olhar. Eles se sentiam tão rejeitados, estavam tão, sabe, sofridos por aquela experiência tão traumática de passar anos lá dentro. E ele estava, às vezes, ali com o filho, com a esposa. E na cabeça dele nunca que ele ia imaginar que o prefeito ia... Então, para mim, aquilo foi tão forte, sabe? Eu procurava imaginar ali o sentimento de cada um deles. Então, fui entrar, tal, sentar. E aí, qual era o nome do nosso programa? Um Novo Tempo, que é aquela música do Ivan Lins. Né? Um novo tempo, apesar... E assim vai. E aí, tocamos essa música e tal, eu agradeci a presença de todos. Falei, olha, pessoal, vocês estão aqui, eu não tenho preconceitos na minha vida, eu vim aqui para poder ajudar as pessoas, esse é o propósito do programa. E olha, não me interessa o que vocês fizeram no passado. O que me interessa é o que vocês vão ser no futuro. É daqui para frente, nós vamos zerar. Mas isso depende de vocês. Tá. Certo? A oportunidade vocês terão. Bom, foi uma conversa muito franca, muito emocionado e tal. Bom, deu tudo certo. Tal. Bom, o que aconteceu? Agora vamos ver, né? Deu certo? Porque os caras falam, não, criminoso é tudo vagabundo, não tem recuperação, não tem nada. Será que isso é verdade? Vamos pôr na prática. Será que todos são assim? Será que isso não é generalizar? Que nem político, né? Eu sou uma pessoa honesta. Mas tem muita gente que fala, todos os políticos são desonestos. E eu conheço poucos políticos desonestos. A grande maioria são honestos. É um preconceito que existe contra a classe política. Mas isso também, não sei, mas todo mundo acha que bandido não tem jeito. Tem muita gente, devia matar todos, acabou. Tá bom. Bom, então, aí eu peguei e comecei a acompanhar o programa. E qual era o programa? O que eles tinham que fazer? Primeiro que eles faziam um curso. A gente fazia uma terapia comunitária para eles poderem, né, botar um pouco para fora aquela angústia, aquela coisa, aquele trauma e tal. Aí a gente tinha cursos que eles faziam opção de fazer à noite, podia ser curso de jardinagem, curso de pedreiro, curso de carpinteiro, sei lá. Enfim, tinham vários cursos lá. E durante o dia eles tinham que trabalhar para a prefeitura, naquelas coisas, fazendo ciclovia, fazendo calçada, fazendo manutenção dos parques, né? Ajudando na questão de cobrir as pichações. Né? Você perguntou lá das pichações, porque eu contei essa história inteira. Então, bom, mas qual foi o resultado disso tudo? 2 anos de programa. A gente estava num momento bom, construção civil, precisando de funcionários, sabe? Estava num ótimo momento, sendo construído vários shoppings. Nós tivemos um momento fantástico da cidade, crescimento econômico, enfim, novas empresas, empregos e tal. E o que aconteceu com essas pessoas? Durante 2 anos, que foi o tempo, 2 anos e meio que a gente acompanhou enquanto eu estava como prefeito, nós não tivemos nenhuma ocorrência policial com essas 100 pessoas. Por sinal, tivemos uma. 2, que eram irmãos, foram assassinados, foram vítimas. Provavelmente porque eles deviam ter alguma, sei lá, ou tiveram anteriormente alguma ligação com algum grupo organizado, PCC ou outro, e alguma coisa, e os caras encontraram na rua, mataram os 2.
Nós morremos de pena, porque aí eles não foram autores de um crime, eles foram vítimas de um crime. Né? Não conseguiram se desvincular com esse crime organizado terrível que existe no Brasil. Então, Lucas, eu quero dizer o seguinte, eu acredito nas pessoas, acredito na oportunidade, na chance, Sim. e acredito que o mundo melhor é você dar mais oportunidades. Né? Sim. Oportunidade para os que não têm, por isso que a gente lutou muito para ter escola em tempo integral aqui em Sorocaba. Que a gente precisava, né? Fizemos um dos maiores programas de escola em tempo integral à época, 8.000 crianças, é maravilhoso. E nenhuma criança, é a criança que fazia opção se ela queria ou não, porque todo mundo fala, nenhuma criança queria ficar o dia inteiro na escola. Já 4 horas já não quer, imagine 8 então. Era fila, disputavam, elas queriam ficar. Por quê? Porque a gente conseguiu criar uma escola melhor, uma escola interessante, que ele fosse aprender culinária, fosse aprender a contar história, leitura, visitar parques, visitar a cidade. Por conta desse conceito de cidades educadoras, nós começamos a fazer uma série de atividades porque a cidade educadora é aquela que valoriza a educação. Sim. A gente pensar que a educação não é apenas entre as 4 paredes de uma sala de aula. É a gente pensar como os índios pensam. Para educar um índio é preciso toda uma aldeia. Todos nós temos que ser mais educadores. E o que a gente é ser mais educador? É você pensar que você deve dar um bom exemplo para as crianças, para os jovens, que você pode dar uma boa palavra, que você pode fazer um bom gesto, que você pode criar um espaço que seja educador. Sim. Ou seja, nós podemos fazer muito mais pelas crianças. Nós podemos ter muito... E aí eu pensei, bom, a cidade tem que ser um espaço educador. Então nós criamos um circuito que as crianças tinham 32 pontos na cidade para ela visitar. Começava onde? Lá no Quilombinho, para reduzir o preconceito racial. Traziam lá, participavam, ouviam música, coisas, né, afro, para que houvesse uma integração maior, uma convivência e tal, né, quebra de preconceitos, etc., do racismo, e assim vai. Então eles iam visitar os parques, iam visitar os locais históricos, e sempre tinha uma programação antes, na escola, eles já iam para lá sensibilizados, eles tinham a vivência, a experiência vivencial, porque o melhor aprendizado não é o teórico, é o vivencial, é o emocional. Paulo Freire que falava isso. A gente aprende pela emoção. Prática. Pela emoção. Quando você tem uma emoção boa, você não esquece nunca mais. Sim. Né? Sim. Então, é essas coisas de gente entender, essa dimensão humana que a cidade nos dá. Por isso que eu gostei de ser prefeito. Porque a gente pensava em todas as questões, nas famílias mais carentes, nas crianças, nos excluídos lá que saíam do presídio, na ciclovia para promover a saúde e a qualidade de vida, na inovação da saúde para melhorar as oportunidades de ter um atendimento mais digno. Foi uma experiência incrível, muita coisa eu aprendi. E acho que vou levar isso para sempre. Sou muito grato para a população, que confiou, que, sei lá, que me respeitou, que apoiou. Foi muito legal, muito legal. Eu ia perguntar sobre deputado federal. Como é? Essa vai ser na próxima, né? Então, eu vou... senão eu vou perder a eleição na minha casa. Aí como é que vai fazer? A gente vai fazer o seguinte... Você volta ainda esse ano? Para contar sobre deputado federal? Volto, que é uma experiência também. E olha que eu não queria ser candidato a deputado. Aí, ó. Então já se inscreve no canal aí. Eu não queria. Hugo, para nesse corte. Foi complicado. O que aconteceu, né? Que eu acabei indo lá. Aí vocês vão saber no próximo. Você volta? Volto. Você vai cobrar ele, cara. O Andrei veio, e quando o Andrei vem, tem perguntas do Andrei. Pergunte o que você quer perguntar. Vai ser como deputado federal. Não! Verdade mesmo? Não tem nenhuma... Quer dar uma pinceladinha? Sempre quando você vem, você... Na época antes. Eu fui mais pra ele falar sobre a cidade, achei bacana que ele falou como prefeito, achei bem legal. Não quer nada? Não, tranquilo. Jales, quer falar algo? Não. Tô morrendo de fome aqui. Exatamente. Eu já falei tanto que acabou, ninguém quer mais nada. Mas também ele provoca, né? Ele vai, dá corda. Para político. Político gosta de falar. E se ele tiver história para contar, então deputado... aí né? Não, viver 30 anos de vida pública, Lucas. Ô, deputado, olha só. Eu corto a galera aqui, não corto não? Corta. Hoje foi o que eu mais fiquei quieto, não foi? É mesmo? Porque a história, não é que óbvio que a história era boa de se ouvir, entendeu?
Mas você ficava assim imaginando, cara. Você fala, puta merda, se Imaginando a gosta do história, que legal, faz. né? Não, você pega e fala, puta merda, se gosta do que faz, cara. E é uma coisa que cativa, assim, porque você vê que você fala do tipo assim, porra, eu sentia tesão por. Eu sinto tesão por isso, cara. Eu gosto do que Entendeu? eu faço. Para mim faz muito sentido. Tanto é que eu tenho vários jovens que estão lá comigo, né? Sim. Fazem parte da minha equipe. E eles acabaram gostando de política também, né? Porque eu gosto, eles gostam também. Assim a gente vai passando, mas é bom, eu quero incentivar os jovens, as mulheres, Tá. viu, Lucas, para participarem da política. A política é fundamental. Sim. Lógico, tudo é importante. Mas a política a dimensão da política, ela é transformadora, né? Ela é muito impactante. Sim. Se você tiver bons gestores, pessoas bem preparadas na política, Vai dar o certo. resultado é muito diferente. E como é que a gente faz para a gente escolher bem? Muita gente fala, aquele cara é péssimo. Mas vocês votaram nele. Não Exato, foi? exato. Né? Exato. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Mas a gente precisa ter bons candidatos. Às vezes você tem bons candidatos, mas se você não se interessar pela política, você não conhece. Não. Você não sabe Não. se ele é bom ou não. Não. Mas o cara é bom de, sei lá, né? Sim. Assim e tal. Bom de fala papo, bem. bom de Mas papo. Mas você conhece a história dele, né? Você Tem que conhece o que ele pesquisar. fez, né? Você consegue comparar um pouco para ter uma visão mais crítica. Então, a política é importante Sim. porque ela pode nos ajudar a escolher melhor. Ela pode nos ajudar a incentivar mais gente a participar da política. A gente precisa de gente boa na política, gente bem. Sim, sim. Quanto mais gente se interessar pela política, Melhor. que nem futebol. Quanto mais criança jogar, mais craque Mais nós vamos craque vai achar. Né? nascer, com Não é? certeza. Não é todo mundo, lógico, Receba! que tem vocação, né? Então é muito legal, eu gosto muito de incentivar as pessoas a participar. Eu sei que não é fácil, precisa ter Não. vocação, Sim. determinação, mas é muito legal. Eu só para terminar aqui, que nós estamos terminando mesmo, mas eu na política eu conheci algumas pessoas muito difíceis, muito difíceis. Né? Conheci alguns desonestos, poucos, graças a Deus, alguns desonestos. Mas foi onde eu conheci as pessoas mais incríveis. Eu imagino. Eu imagino. Pessoas incansáveis, pessoas com uma agitação incrível, pessoas com desprendimento, com uma, sabe, que tem vocação, que tem aquela facilidade de querer ajudar as pessoas, que parece que estão preocupados sempre com os outros, sabe? Sim. Então é muito legal, muito Legal. legal. A gente tem muita gente boa na política, muita gente, sabe, especial. Bacana. E eu respeito muito as pessoas que estão na política por conta disso. Eu sei que é uma atividade difícil, mas muito importante. E quero incentivar todo mundo a participar direto ou indiretamente da política. Tá. Ou como candidato, ou apoiando alguém, ou sabendo escolher bem. Tudo que for Certo. feito, que você saiba conhecer melhor, você entenda melhor, você vai escolher melhor. Sim. Se a gente escolher melhor, nós vamos ter o melhor resultado. Coisa melhor. Eu quero que o senhor volte aqui esse ano. Não, Beleza? vou voltar, Pode ser. lógico. Uma Eu- satisfação. Agradeço muito, Nicolas, Imagina, essa ponte aí. Eu agradeço muito o senhor que veio aqui, contou sua história. Eu acho que a galera vai gostar muito do episódio, né, voz? Com certeza. Dá pra chegar antes? Dá, próximo chego. Faço Caceta. questão, hein? Não, mas perdão, a gente tava já. Você sabe que tô brincando com você, né? Mas daí você vem. Vem, Aí já você vou pega o vir com a lista de microfone. pergunta. Oi? Já vou vir com a lista de Cara, então eu não vou nem ficar aqui. Deputado, é Mas, ele ó, que vai brincar com o senhor, né? Hoje foi de ciclovia, Sim. de por que eu entrei na medicina. Sim. Olha só onde é que ele foi. A Essa parte cooperativa de egresso do sistema prisional. Não é isso? Legal. Fomos para... O que mais? SUS. SUS, né? A gente falar da Sensa- organização do SUS. sensacional. Foi muito bacana. Eu acho que o que eu puder compartilhar aí desse aprendizado. Pô, mas é Vai uma ser escola, legal. uma aula. Mas, ó, também, como deputado, tem bastante coisa interessante, hein? Ô, Andrei. Essa eu quero ver. Vai ter. Já vamos deixar a data Vai- marcada. Vai ter, se prepare, porque tem muita coisa interessante aí também. Eu que não queria. Falei, eu não vou. O dia que eu cheguei lá em Brasília, eu falei, Nossa. cheguei- Só arranca rabo. eu cheguei até um dia que eu cheguei um dia antes lá, e a sessão ia começar na terça, fui domingo. O senhor fez aquele reconhecimento segunda. de campo. Recebi medalha lá e tal, né, legal. tal, pô, fui eleito.
Aí eu parei na frente daquela catedral lá, olhei para a esplanada dos ministérios, lá no fundo, o Congresso Nacional. Eu confesso que eu não era medo, era não sei, Um frio na barriga. O que eu ia fazer lá em Brasília, né? Como é que eu ia fazer? Será que eu ia conseguir alguma coisa? Sim. Né? Como é que eu ia atuar naquele espaço que eu nunca tinha tido nenhuma experiência, né? Tá. Só gente fera do Brasil inteiro ali, né? Os melhores muito do dinossauro Brasil também, ali, né? os mais bem votados do Brasil. Eu falei, e agora ali dentro? Como é que nós vamos, né? Bom, mas A isso experiência é vai próxima. para a próxima. Obrigado, hein, deputado, por Imagina. senhor ter vindo aí. Abraço grande pra Valeu. Nicolás, valeu, obrigado, hein? Nada, Área imagina. 15. Área 15 Podcast. você. Beleza. Conhece, Escolheram bem, o nome. conhece o logo? Gostei, hein? Aranha. Olha aqui. A famosa aranha. É isso aí. Galera, tá vindo o episódio de sexta-feira, feriado, dia 15, né, voz? O meu é esse? Não. O meu não é o primeiro? Sim. Ah, tá. Tá vindo o episódio de sexta-feira santa com o Douglas. Perdão, o Douglas não é padre, tá? Ele é ex-padre. A gente vai descobrir o porquê que ele é ex-padre. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir. Meu, ajuda muito se você der um like no engajamento pra gente no YouTube, beleza? Um beijo do gordo, até mais, valeu, tchau!